Opa, opa, como vai você? Meu nome é Anderson Palma e você está no Growth Box, tua caixa de ferramenta de crescimento pessoal e também profissional. E hoje eu tô com ele, um cara que é das antigas no growth, no marketing, no conteúdo e não só isso, é um dos caras mais fodas. Tenho a honra de chamar também de meu mentor, aprendi coisa pra caralho com esse cara. E eu tô aqui com ele, Rafael Hess. Muito obrigado pelo convite. Imagina, meu Um irmão, eu prazer estar tô aqui. agradecido demais, cara, por você ter vindo. Você sabe que, além de mentor, além de ter me ajudado bastante, muita coisa, cara, eu ainda aprendo coisa pra caralho hoje contigo. Isso é fantástico, porque o mundo continua mudando, as coisas continuam acontecendo, e você tá lá na vanguarda, meu velho. É, tem uns alunos que me chamam de Tiranossauro Rex, né. Eu falo: Mas "Calma não que eu é, só tenho cara, quarenta e você cinco tem a minha ainda". idade, velho, você tem a minha idade. Nem é questão de idade, é que você tá no digital faz muito tempo, velho. Ah, desde 97, né. Uhum. Às vezes a gente vai entrevistar alguém e o pessoal fala: "Não, eu tô aqui desde que tudo era mato, em 2010". Eu falo: falei: "Eu aterrei a lama e plantei o mato então, pelo amor de Deus, né". Ai, muito bom, mano. Cara, mas que legal. Obrigado pela presença aqui. Pô, a gente mora na mesma cidade, quase não se vê, né. Tá raro ultimamente, velho. Muito correria, né? Muita correria. É, primeiro veio pandemia e depois é aquela história, tem boleto pra pagar, tem que trabalhar, tem meta pra bater, tem que É correr isso. atrás, né. É isso, é isso. Real, real demais. Cara, que legal. E, bom, eu vou começar aqui, porque talvez tenha alguém aqui meio, sei lá, que mora em outro planeta, que não conhece Mister Rafael Hess. Fala um pouquinho de você. Se apresenta pra essa galera. Cara, eu tenho 45 anos, sou pai do Pedro e da Carol, Uhum, tenho 2 enteados, o Lu e o Enzo. uhum. Redescobri o amor aos 40 anos de idade, Uhul. coisa maravilhosa. Eu trabalho com marketing digital desde 97, já tive produtora de sites por 10 anos, a empresa existe até hoje, daqui de Campinas, chama Lógica Digital. Em 2011 eu fundei a Web Estratégica como uma consultoria de SEO. Em pouco tempo a gente avançou para marketing de conteúdo, né, a gente foi pioneiro nisso no Brasil. Uhum. E em 2016 eu publiquei meu livro, trouxe de presente para você, imagino que você já tenha, mas agora tem mais um, Agora eu tenho mais um. marketing de Não, que conteúdo. legal, cara. Olha só que foda. Eu tenho sim, tenho autografado. Acho que talvez você não lembre, mas eu peguei, esse livro contigo, foi numa palestra no RD Summit. E quando era lá no sul ainda, né, lá em Floripa. Ah, mas isso foi E, durante 10 cara, anos, né. porra, faz não, mas faz tempo pra caramba. Faz, não sei, deve É, eu fazer, lancei lá em é. E 2016. cara, esse livro aqui, gente, você não conhece, é a bíblia do marketing de conteúdo. Realmente é a bíblia. Espera aí, deixa eu pegar uma câmera aqui, aquela ali, ó. Ó, a bíblia do marketing de conteúdo. Ele explica não só as coisas que aconteceram, como também traz um case que aconteceu lá naquela época que eu estava na A Superlógica, gente estava que junto ali. porra, foi do É. caralho, baita case legal. E não foi quando eu te conheci, que eu te conheci antes. É, não, mas foi aquela época de ouro, né, foi quando estava tudo sendo construído ao vivo. Exato. Aí, assim, lancei o livro em 2016. Em 2016 também eu lancei uma escola de marketing digital, que é a Nova Escola de Marketing, junto com o Maurício Zani. E a Web Estratégica existe até hoje, a gente atende grandes contas, né, em geral empresas de capital aberto. Uhum. Então, assim, Magalu, Americanas, Construtora Direcional, EDP Energias, a Omi, que é um dos maiores ERPs do Brasil, a investida do SoftBank, Electrolux, que é uma empresa global, a gente atende eles Latam. E é um trabalho que, assim, a gente é pioneiro nisso no Brasil e, assim, sem falsa modéstia, a gente é referência nisso, né. Sim. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não, Então, assim, em resumo, é isso aí que eu faço. mas hoje você tá trabalhando mais com marketing de conteúdo ou tá fazendo outras coisas também? A gente tem algumas verticais de serviço ali, né, a principal é marketing de conteúdo, Uhum. SEO é uma coisa que a gente é muito bom, a gente está entre os melhores do Brasil certamente. A gente faz um pouco de digital PR também, mas a gente Uhum. faz do jeito certo, né, do jeito raiz. E aí não é algo que a gente venda em escala, porque é muito específico, é muito direcionado. A gente tem alguma coisa ali ligada a Analytics, CRO também, mas não em larga escala, né? É Uhum. mais uma consequência do trabalho do que o meio por si. Perfeito. E aí o foco está muito em geração de leads para as empresas que vendem produtos, serviços e e-commerce, né? E-commerce é 60% do que a gente trabalha ali. A gente tem algumas teses bem específicas. Hoje um monte de gente copia no mercado, né, mas foi a Uhum. gente que desenvolveu. E aí a gente comprovou isso em vários cases, né. O case da Hotels.com é super conhecido,
com um blog a gente levou eles a 5 milhões de visitas por mês. Tem o case que a gente fez com a Leroy Merlin, durante 4 anos, a gente saiu de 9 para 25 milhões de visitas recorrentes mensais, e ali subindo o ticket médio, subindo taxa de conversão, tudo usando algumas teses de conteúdo que são bem específicas, assim, direcionadas para a jornada. Uhum. Não é essa bobagem juvenil de topo, meio e fundo de funil, né, é um pouco mais do que isso. É, um pouquinho mais profundo, né. Aliás, esse é um assunto interessante, né. A gente tá vendo, uma mudança no comportamento do consumidor e, cara, eu acabei de voltar do Saster, né. A galera tá inclusive eu acho legal dizer isso, né, a galera tá muito perdida, tá todo mundo Tá correndo todo mundo correndo de desesperado. com uma venda nos olhos, assim, correndo desesperado, se batendo e tal. Então você acha que é só no Brasil, mas não, no mundo inteiro tá todo mundo penando. Tá todo mundo penando. Mas exatamente por conta disso, porque a jornada do consumidor, mais uma vez, mudou, mais uma vez foi alterada, e as pessoas não sabem muito para onde ir, muito, o que fazer e tal. O que você tá fazendo para mudar isso aí dentro desses clientes seus? Porque eu sei que você tá tendo bastante resultado aí. Cara, assim, a gente sempre olhou para uma tese que é multicanal, Uhum, e que é multiplataforma, né, não a gente está vivendo um momento, eu tenho falado isso em várias oportunidades, a gente teve 3 internets, uma que se desenvolveu até 2019, uma que só funcionou durante a pandemia, daquele 1 ano e meio, 2 uhum. anos ali, e que foi muito dominada por rede social, por vídeo, por live. Você entrava no Instagram 8 horas da noite, era 40 live ao mesmo tempo, né, era um bagulho surreal, assim. E ali a gente viu realmente a explosão exponencial da figura do influenciador, já existia, mas ali isso tomou uma dimensão surreal. E a internet que funciona depois da pandemia. O que que a pandemia fez? Ela comprimiu 10 anos em 2. Todo mundo que ainda não estava no digital, e isso não só no Brasil, isso em todos os países. Você pega em Portugal, por exemplo, 60% da população nunca fez uma compra online. E Isso é você acha muito que mas bizarro, Portugal está cara. atrasado. Cara, na Europa, em geral, é um cenário muito atrasado, mas Uhum, muito atrasado. concordo. Assim, tem lugares na Itália que para você fazer documentação você ainda usa fax, ainda é carimbo em guichê. Uhum. Cara, um bagulho assim, é quase medieval quando a Hum. gente olha daqui, né. Tudo bem que você tem países extremamente avançados, como a Estônia, né, você tem países que estão ali bem, né, A dentro galera da do norte Europa, europeu você do tem leste europeu ali tá bem, né? a Espanha tem um Também. ecossistema digital muito bem Sim. desenvolvido, Reino Unido, principalmente Irlanda, né, todas as megacorporações estão lá, mas no geral você tem um cenário bem atrasado. No Brasil aconteceu a mesma coisa. Um monte de gente que ainda não vendia, cara, foi empurrado para o digital à Não força. teve opção. Ou foi para o Enjoei, para o Elo7, para o Mercado Livre, para a Magalu, para a Amazon, ou montou e-commerce próprio, aí você viu todas as plataformas crescendo exponencialmente, né? Sim. Nuvem Shop, loja integrada, Shopify, todas elas. E o que que acontece? Você tem um grande problema com mídia, porque Sim. todo mundo vem para o digital, aí aquela onda de infoproduto, que já estava virando um tsunami, vira de verdade um tsunami. Uhum. Você tem uma variedade surreal de cursos acontecendo, de todos os níveis de qualidade, a maioria ruim, e aí você traz uma série de profissionais com a promessa da Meca, né, da terra prometida com o digital. Você vai ficar rico no digital e você vai ser uma agência e você não sei o quê. Aí agora a gente está vendo o efeito colateral disso, né. Toda essa galera passando Uma necessidade ressaca. e indo fazer outra coisa, indo vender Rinodê, né, fazer bolo de pote, fazer outras coisas, né, mas não consegue mais sobreviver, porque saturou o mercado, de Aham. verdade, saturou. E quando você tem muito anunciante, qual que é o problema? O inventário não cresceu no mesmo volume. Então eu faço uma analogia bem simples para até se estiver vendo alguém que não é da área, né. Imagina que numa cidade você tem 20 placas para anunciar, 20 outdoors. E você tinha 10 anunciantes, então cada anunciante conseguia comprar 2 placas e estava tudo bem. Alguém dobrava a verba e comprava 4, alguém ficava sem placa. De repente você tem 40 anunciantes para 20 placas. O que que acontece? Efeito inflacionário. O preço da placa dispara, Uhum. fica caro anunciar, um monte de gente continua anunciando porque só tem aquele caminho para seguir, senão a loja não enche, Uhum. e aí o lucro que ele tem com os produtos dele não paga o custo da placa. É o que está acontecendo hoje.
no Google Ads, na Meta Ads, no LinkedIn Ads. No Um bom Brasil agora exemplo. talvez a gente tenha Twitter de volta, né, parece Hum, que está voltando, mas assim, qualquer plataforma de mídia, você tem um efeito inflacionário surreal. A gente, que é velho de guerra, já vinha avisando isso desde 2010, que ia chegar uma hora que a mídia ia saturar, ia chegar uma uhum. hora que o CAC ia ficar é que na época não era CAC ainda, né, não tinha o Não, universo das ninguém falava startups tão disso. É. grande, então era custo por venda mesmo, era Sim. raiz. Aí depois fizeram um reframe, né, estilo Vila Olímpia, não é orçamento, é budget, né, e aí custo por venda virou CAC. Mas tá tudo bem, é o mesmo princípio, tá tudo certo. E aí hoje você tem esse cenário em que pegaram o tabuleiro, jogaram as peças para cima e nada caiu de volta ainda. Sim, Então ninguém sabe mais como as coisas funcionam. E aí você sim. pega um monte de frameworks famosos, né, escalável, previsível, né, e o seu funil perfeito, linear, que você consegue escalar ele bonitinho, ele vai funcionar para sempre. Cara, caiu tudo por terra, nada mais disso funciona. Você não tem mais previsibilidade. Tem uma frase que eu adoro de economia, que fala: alguém que acredita em crescimento infinito num planeta com recursos finitos, ou é um idiota, ou é um economista. Vamos trazer isso para o universo do marketing? Alguém que acredita em previsibilidade no mundo imprevisível, ou é um idiota, ou é um marqueteiro. Então, assim, como copy, funciona super bem. Sim. Né? Tem um pilantra aí que você conhece, você vai saber quem é também, que ele fala: não, eu vou ensinar você a montar seu time de vendas para criar previsibilidade, escala e lucratividade na sua empresa, seguindo a minha metodologia infalível que já implementei em 5.000 empresas. Cara, por onde esse cara passou, ele deixou terra devastada, mas aí comprou um terno azul cintilante e tá dando curso para quem acredita em milagre, né. O pessoal acredita num monte de coisa, né, então acreditam nesse tipo de gente também. E aí a gente está nesse cenário de mercado. Por que está todo mundo desesperado? Porque não tem mais nada que você siga a receita e funcione como funcionava antes. Uhum. Até 2019 a gente tinha um cenário, e aí o rei ficou nu. Essa é a parte que eu gosto disso ter acontecido, porque eu já falava isso lá Uhum. atrás. Falei isso no RD Summit mais de uma vez, falei isso num monte de lugares. E aí eu era o conservadorzão, o vendedor de vela quando inventaram a lâmpada. Falei: Uhum. "Tá bom". Como diz São Nassim Nicolas Taleb, né, eh, a realidade se impõe. Então o que que aconteceu? Veio o efeito pandemia, os bancos centrais aumentaram a taxa de juros para conter o efeito inflacionário, acabou o dinheiro grátis, porque o pessoal de VC estava investindo em startup na base da amostragem. Eu invisto em 100, 2, 3 vão dar certo, eu recupero meu investimento, tá lindo. A hora que a taxa de juro começou a valer mais a pena, porque dava mais segurança e previsibilidade no investimento dele do que investir em startup, secou o dinheiro de startup. Aí aquela palhaçada que rolava de piscina de bolinha, escorregador, sala de descompressão, e você tem, benefícios e não sei o quê, e a gente tem uma cultura, a gente é uma família, né. Aí a hora que acabou o dinheiro, veio o layoff, vulgo facão, e a família foi toda pra rua, né, e aí de repente Uhum. o rei ficou nu. Então um monte de empresa que não tinha uma tese que parava de pé, não tinha como fazer a conta fechar, de repente não tinha mais alguém financiando a brincadeira. E aí o cenário inteiro mudou. Então mudou o cenário competitivo, mudou o cenário de mercado, e numa dessa mudou a jornada, Uhum. porque surgiram N canais. Me ajuda a lembrar o nome de um aplicativo que surgiu ali no meio da pandemia, que era só de áudio. Ah, eu sei Era qual você uma tá sala de falando. áudio, você entrava, ficava todo mundo só conversando no Ai, escuro, caramba, qual que é o nome dele? e de repente aquele negócio bombou. É, eu lembro, eu lembro. Eu Todo vou achar o mundo nome, eu vou queria achar o esse nome. negócio. Não, Eles eu lembro usaram demais. Eu usei também bastante pra e caralho. todo mundo: "Nossa, porque é o novo normal, não sei o quê". Qual que é o nome Do dele? jeito que cresceu, sumiu, É, não, né. é verdade, é Desapareceu, tanto que verdade. saiu do ar, não existe mais o negócio. Isso já Cara, tinha acontecido lá em 2016, é que muita gente aham. não era nem viva naquela época, né. Teve um software de transmissão de eventos online, de transmissão de live. Ele bombou em 2016. Aí, de repente, o Instagram incorporou o recurso, o YouTube incorporou o Uhum. recurso, não sei mais quem incorporou o recurso, e esse negócio evaporou. É que agora, como eu já tô velho, eu já não lembro o nome dessas coisas, mas, assim, aconteceu. É o Clubhouse. Clubhouse.
É o Nossa, Clubhouse, só pô. podia usar no iPhone. Aí era Pois status é. você dizer que você tinha Clubhouse. Só podia entrar por convite. Pode crer, pode crer. Estratégia clássica do Gmail lá em É. 2004, né. Aí o povo vem falar que muita coisa de Estratégia do growth Yahoo. não, porque growth é uma coisa nova. Eu falo: "Filho, o nego faz growth desde 1800, não é uma coisa nova, só vai mudando o rótulo, né". É verdade. Muito disso a gente tá experienciando, vendo agora nesse momento e conhecendo pela primeira vez, mas a real é que mesmo as previsões de que isso ia acontecer, que a gente ia passar por um momento assim, elas não são novas. Tem uma teoria, chama Content Shock, não sei se você já ouviu falar dela. Sim, Mark Sheffer. Mark Shepard, Mark exatamente. Sheffer. Acho que é esse o nome Eu dele. acho que esse livro é de 2014 ou Cara, 15. eu lembro que eu li aquilo lá e eu fiquei assim transtornado, pensando, cara, será que esse negócio vai acontecer mesmo? Que a gente vai chegar num momento que a gente bate no teto do volume de conteúdo que é possível alguém chegar e Consumir. consumir. E, cara, mais do que isso, a gente já passou desse momento faz Já, tempo, cara. já, é impossível. É impossível. Acha alguém que não tem trocentas abas abertas no Não, é Chrome, no Safari, seja onde impossível, cara, for, impossível. ou alguém que ainda usa Internet Explorer, né. Pois é. E aí tem um monte lá de podcast que você quer ouvir, de vídeo que você quer assistir, de texto para ler, de e-book que você baixou. Todo ano eu fazia essa mesma piada, essa mesma Hum. sketch lá no RD Summit, funcionou sempre, todos os anos. Eu fiz a primeira vez em 2014, fiz a última vez em 2022. Foi a última vez que eu palestrei lá. Eu paro no meio da palestra em algum momento e falo: "Gente, quem aqui já baixou um e-book que nunca leu?" E levanta a mão. Aí metade da plateia levanta a mão. Eu falo: Uhum. "Quem não passou desodorante pode levantar a mão também." Aí todo mundo levanta. Você fala: "Não tem um ser humano que não baixa alguma coisa e fala: 'Ah, depois eu leio, depois eu assisto, depois eu ouço'." Por quê? Todo mundo produz. É A isso. gente está num universo e isso, cara, isso foi previsto no Clue Train Manifesto em 1999. No capítulo do Rick Levine, se eu não me engano, ele Caraca. falava isso. Falou: "A internet deu voz para todo mundo." Pensa nos anos 90, você queria reclamar de uma empresa, você ia fazer como? Você pegava um cupom resposta e mandava uma carta. Você ligava num 0800 que quando dava sorte alguém atendia. Ou Não, mandava não tinha reclamação pro canal para jornal. você reclamar. Era um mundo de um para muitos. Sim. Então a empresa falava, anunciava na TV, no rádio, em jornal, em outdoor, em revista, e ela era dona da voz, Uhum. né, a mídia era dona da voz, o jornalista era o gatekeeper. A partir do momento que você tem o digital, todo mundo tem voz. Todo mundo que tem um perfil numa rede social, um blog, um site, uma newsletter, que agora a newsletter voltou à moda, né. Voltou. "Nossa, porque Substack e tal", eu falei: "Caralho, reinventaram o e-mail, bicho. Eu mandei o primeiro e-mail da minha vida em 1994 e agora, pô, os caras descobriram o e-mail." Parece o Ai, é Boulos, muito que em 2023 descobriu a caixa d'água, cara. É uma coisa é muito incrível. engraçado, né. Você começa a ver as coisas meio que Sim, voltando, nossa, porque porque o elas são Substack é uma cíclicas, cara. revolução. Eu falo: Elas "Filho, o são case do cíclicas. Basecamp é de 2000 e quando?" Não, mas é bem por Hã, aí mesmo. Basecamp não, Basecamp desculpa, não. do MailChimp, É, e né. o do Yahoo também é a mesma coisa, cara. Quando a gente olha pô, lembrando desses cases, isso na verdade faz bastante tempo, cara, faz bastante tempo mesmo. Isso é coisa Pô, de as 2003. primeiras newsletters de verdade Não é aconteciam é no um Yahoo Groups. cara. Você montava um grupo no Yahoo, Uhum. aí você mandava um e-mail para esse grupo e distribuía para todo mundo que estava lá. Sim, Só que você podia configurar o grupo para que só o admin enviasse. sim. Cara, a newsletter do Seth Godin eu assino desde 1999. Meu pai do céu. Muita gente que está assistindo a gente talvez não tivesse nascido em É 99. verdade, verdade. Cara, desde lá. E todo santo fucking dia esse cara manda uma newsletter. Nem que sejam 3 frases, ele manda. Às vezes ele manda 2 posts gigantescos, às vezes são 3 frases. Mas não teve um dia, ele não manda no ano novo, às vezes ele não manda no Natal, no dia de ação de graças e no aniversário dele. Uhum. Fora isso, cara, em 25 anos esse cara nunca falhou. Mas agora Substack reinventou a newsletter, né, então, É. mas eu acho isso legal, essa redescoberta, essa ressignificação, para usar termo de coaching, né, Ei, Laiá. de canais já Ah lá existentes. ele. De você pegar, uma coisa que já existe e dar Cara, uma roupagem nova. é, é. E aí cada geração tá redescobrindo coisas que já existiam, num formato um pouquinho diferente. Cara, uma analogia que eu adoro fazer, é com playlist. O Hum. pessoal acha que playlist é uma coisa nova. Eu falo: "Meu filho, nos anos 80
eu tinha um gravadorzinho chamado Hum. Meu Primeiro Gradiente, que você sintonizava na rádio e quando tocava a música que você gostava, você dava REC e parava. Ou então você botava um LP e gravava numa fita cassete, fazia sua playlist. Perfeito. Como é que chama aquele filme Guardiões da Galáxia? O cara tem a fita Fantástico, inclusive, né? cassete Adoro esse com a filme. playlist que a mãe dele deu para ele, né. E Então, assim, aquilo não é uma coisa nova. Depois, não, nos não é. anos É. 90, veio o CD regravável. Então você podia fazer playlist em MP3 e tinha muito, eh, tocador de CD, CD Uhum, player nos carros que uhum. tocava MP3, ou você transformava em Wave e gravava ali as suas 13 faixas, que era o que cabia Sim. num CD. Depois veio o pendrive, e aí os CD players, os carros começaram a ter drive de Aham. pendrive para você ouvir, e aí depois veio o digital, e isso migrou para o YouTube, para o Deezer, para o Spotify e whatever. Então, assim, o hábito é o mesmo. É uma coisa que eu vejo que muita gente não compreende. O ser humano não muda. Os hábitos são os mesmos. O que muda é o meio, É, mas a e raiz aí do comportamento é a mesma. eu vejo muito dessa forma, né, os ciclos encurtaram. Então, na verdade, aquilo que acontecia, porra, demorava um caminhão de tempo para esse cara chegar num determinado ponto, agora isso tudo tá muito mais curto, para o bem e para o mal, né. Uhum. Porque se ele compra mais rápido, porque ele tem mais informação e mais acesso, ao mesmo tempo ele descarta mais rápido também. Sim, E é muito mais difícil de você ter uma segunda chance numa situação como essa. Uma coisa que tem muita alternativa, né. tem muita alternativa. Então, assim, num universo pré-pandemia, a gente não tinha a competição que a gente tem hoje. Inclusive na minha área, pô, eu falo de growth, e a gente tá falando disso, né, growth não é um negócio novo. Nossa, porra, existe faz tempo pra caramba. Ganhou Eh, esse rótulo ganhou um faz uns rótulo. 10 anos, Mas a gente mas tá já falando no existia. fim de experimentação, tem uma outra, deixa eu mudar o argumento, na verdade. Tem uma maneira que eu gosto de chamar isso, essas coisas que a gente faz, porque eu não trabalho só com experimento, eu trabalho com o que eu chamo de marketing científico. Tem um livro do Claude Hopkins de Em 1900, 41, que o cara vai falar lá, que é o Scientific Advertising, que é exatamente a mesma coisa, e na verdade o que a gente tá olhando é: "Meu, eu fui lá, eu coloquei um negócio, não funcionou? Tira, coloca outro, que não tem nada de novo". Mas essa questão da gente ficar o tempo todo mudando, migrando a maneira de falar, inventando palavra nova, maneira nova de nomear aquilo que está acontecendo, acho que tem muito a ver, na real, com o momento que a gente está vivendo. Então, nesse pós-pandemia já surgiram outros títulos, outras maneiras de falar, a mesma uhum. coisa inclusive do próprio growth, né. Então você começa a ver, pô, beleza, agora todo mundo tá falando mais de RevOps, de GTM. Cara, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma GTM eu dou coisa. muita risada, cara, porque, assim, se o cara estudasse um pouquinho de marketing clássico, você Ele vê chega que, nisso, não, é cara, lançamento de produto. é o Eu vou colocar. básico, é o óbvio aquilo. Pois é. Pois é, mas tem uma relação e a galera acho que a galera surta um pouquinho, às vezes. E óbvio, né, se você olhar o meu LinkedIn lá, você vai ver todas as keywords, porque cara, eu já tô vendendo isso, eu já faço isso, por que que eu não vou colocar? Uhum, Mas a real é que se a gente for voltar pra base, talvez você ainda consiga ver diferenciação entre o cara que não tá no digital, porque tem alguns que não estão no digital, que é um marqueteiro clássico, mas que ele consegue pegar todo esse aprendizado e aplicar no digital se ele se esmerar. E você tem um cara que veio do digital e muitas vezes não tem nenhuma formação, o cara não estudou, sim. minimamente, tá. E E isso aí é uma crise que a gente já tá começando a viver. pois é, o cara que veio do tradicional, ele consegue se virar no digital, se ele quiser. Boa parte. Boa parte. É, não todo mundo, né, não dá pra generalizar É, tudo nem de todo nada. mundo se adapta, mas, É, assim, mas se dá, ele ele souber fazer os paralelos, ele se adapta. exatamente. Por quê? Porque as pessoas não mudaram. Agora, como a jornada não é mais a mesma, o negócio começou a ficar feio pra essa galera, inclusive, que estava muito do digital, que era a galera que vendia, que ficava rico vendendo curso de vender curso, e agora o negócio apertou, né, velho. Cara, assim, pior que enquanto você estava falando, eu pensei num negócio, mas eu me concentrei no que você estava falando e eu perdi esse gancho. Não, pode voltar, tem Deixa eu tempo. ver se a gente lembra. Ah, tá. Cara, tem uma coisa que eu tenho tentado não falar em todos os ambientes para não ser esmurrado, mas que é o seguinte: eu fui almoçar com o diretor de um banco outro dia, Aham. Bruno Torres, conheço faz 15 anos. É um cara que entende de digital,
assim, absurdamente, absurdamente. E é um cara muito objetivo, muito preto no branco, assim, Uhum, sem meios termos. uhum, E ele comentando uma série de questões ali que, por exemplo, ele não usa métrica de atribuição e que ele não concorda com a tese da métrica de atribuição. Eu falei: "Que bom, tem mais gente no mundo que uhum. entende isso". Ele falou: "Só que eu tenho um problema, eu tenho que reportar para o board, e o board foi educado pelo mercado nos últimos 10, 15 anos, que no digital tudo é mensurável. Você consegue saber para onde cada clique vai, qual É. etapa da jornada tá, qual e-mail esse cara clicou que fez a conversão Uhum. acontecer. Quem tem os 2 lados do cérebro funcionando, né, o tico e o teco acordados, sabe que não existe isso. Porque você tem a construção de marca, você tem o relacionamento com o cliente, você tem o boca a boca, você tem experiência de uso do produto, você tem indicação de outras pessoas, você tem uma série de fatores que compõem uma decisão de compra Não e são que não são mensuráveis. É. atribuíveis. Só que a hora que você vem para o digital de agora, o Google está nessa hipocrisia aí de acabar com os cookies já faz alguns anos. Agora, finalmente, ele assumiu que não vai acabar. Só que ele já forçou o mercado nesse caminho a lidar com um mundo em que não haveriam cookies, Uhum. para o bem e para o mal. De 30 a 40% das pessoas navegam com algum ad blocker. Todo o ecossistema Apple, desde o iOS 13 ou 14, se eu não estou enganado, Já é. já vem restringindo esse Uhum. traqueamento e a Apple já avisou agora que ela vai cobrar para tirar o usuário do ecossistema dela. Então ela já está botando um pedágiozinho ali de 30% em cima de mídia e em cima de você tirar o usuário do ecossistema, e ela não te dá os dados. A gente tem usuários hoje que estão mudando de rede, estão mudando de IP, Uhum. sabem usar VPN, estão usando vários devices. Então o cara tem o celular de trabalho, ele tem o celular do Pix, ele tem o desktop em casa, ele tem o desktop no trabalho, ele tem uma TV na qual ele navega e consome algumas coisas. E aí na minha conta do YouTube, porque é óbvio que eu não vou criar uma conta para meu moleque que tem 9 anos, ele vai lá e assiste Transformers, Power Rangers, e todas as outras coisas, e o algoritmo do YouTube fica tentando entender o que que eu estou fazendo, porque uma hora eu estou assistindo Sepultura, outra hora eu tô vendo Miguel Nicoleles falando de neurociência e outra hora eu tô vendo Power Rangers. Ele falou: "Meu Deus, Quem é esse que pessoa maluco? é essa? Qual o comportamento desse ser Aham. humano", né. E aí você tá tentando viver num mundo em que os dados estão cada vez mais restritos e inintegráveis, ou seja, você não consegue integrar mais as coisas. A alegria do Zapier de você puxar dado de um lado para o outro e cruzar e saber e Uhum. tal, não é mais do jeito que foi. E aí todo mundo tá olhando para first click, last click e achando que isso ainda resolve a jornada. Uhum. Então, para resumir, tem uma hipocrisia muito grande rolando no mercado, Sim. porque você vai trabalhar cada vez mais com amostragem de dados. Se o instituto de pesquisa consegue entrevistar 1.000, 2.000 pessoas e entender quem vai ganhar uma eleição, com uma margem de erro que não é de 2% que nem eles falam, a gente sabe hoje em dia que já é de 5 a 6, né. É. Mas enfim, Ou ele mais. consegue em grande parte acertar quem vai ganhar uma Sim. eleição. Pô, se a gente tem uma amostragem pequena de dados, a gente já consegue extrapolar isso para o comportamento. Só que a galera não faz. Eu não entendo por que que gente do digital tem medo de gente. Eu falo por que que o povo tem alergia de cliente? Pô, o marketing clássico sempre, qualquer coisa que você fizer era baseado em pesquisa quant e pesquisa quali. Sim. Não interessa. Aí você vai ver o Jacob Nielsen, né, da Nielsen Norman Group, cara, assim, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, os 2, né, tanto o Nielsen quanto o Donald Norman, Aham. e ele vai falar sobre teste de usabilidade no livro dele, que é de 1999. Ele falou: "Se você testar com 5 a 6 usuários, você já encontrou de 80 a 85% dos problemas, já é muito mais do que o suficiente". Em marketing, a gente sabe que se você entrevistar pequenos grupos pré-selecionados de clientes, você consegue encontrar boa parte das percepções boas e ruins sobre o produto. Pode ser um focus group. Ah, mas ele vai responder o que ele acha que o entrevistador quer ouvir, não o que ele quer dizer. Se você souber perguntar, não. Né? É só estudar um pouquinho e fazer a coisa direito. Se você fizer entrevista por telefone, né? Se você fizer uma pesquisa direta, aí o que, que o cara quer fazer? Um Google Forms, disparar para 2.000 pessoas, olhar 3 respostas e entender o público dele. Ou pior, que essa eu acho a mais abominável, que é usar design thinking
para fazer desenho de persona. Aí a pessoa vai lá e faz aquele amiguinho imaginário. Nossa, Ah, e a minha persona é o e sempre tem um nome legal, tem. né, é o Bruninho. O Bruninho tem um pincher e ele pratica Cooper e ele consome tônica zero, porque ele é fit, e ele está procurando um software para a empresa dele. Para que que eu preciso saber que o cara tem um cachorro, toma tônica e faz Cooper para vender software para ele? Ou Não, seja, e isso ainda poderia ser útil, se fosse verdade. exato, Esse é o é o pior, amiguinho porque o cara imaginário. inventou essa porra, Porque o velho. cara pegou um monte de post-it colorido, colou na parede, juntou um Agora monte é, de gente criativa, agora é verdade. né, Pronto. comendo Não. salgadinho e tomando É, refrigerante zero, e ele teve um monte de ideia, cara, mas não validou. não. Então, quando a gente olha para a galera raiz, né, Norman, o Jacob Nielsen, Peter Morville, Uhum, a Adele Rivelle, e eu tenho uma rixa pública com o Nino Carvalho, ele sabe disso, uhum. escrevi o prefácio do livro dele, e agora no segundo livro ele critica muito a metodologia de personas. Eu falo: "Cara, você está criticando porque você não está com o coração aberto a entender. Quando você faz o exercício criativo do amiguinho imaginário, Qual é o isso não nome é do livro dele? persona. Esqueci. É Mais Beck marketing, Packer? menos guru", Não. que É é o, esse novo, é o que ele novo. O fala novo mal de não vi. personas. O outro é o PEND, O Planejamento Pende, é isso. Estratégico de É Marketing isso. Mas Digital. no Pende ele já fala alguma coisa mal de Não, ele não persona ali, gosta né? da metodologia. É. Mas eu acho que ele tem a razão dele, na Ele tem o verdade, ponto né? dele, ele não está É. errado no ponto de vista dele. É, Sim, ele é marqueteiro clássico sim. também, e aí ele leva a discussão para público-alvo. Uhum, Mas o conceito de persona é diferente em alguns aspectos de uhum. público-alvo. Assim como o ICP é diferente. Sim. Aí eu tenho aluno que fala: "Mas qual que é a diferença de persona e ICP?" Eu falo: "Persona é agrupamento de quem compra de você, é clusterização de cliente. ICP é para quem você quer vender." O buyer persona, né? Que é Então, a assim, personificação do cliente a ideal. persona é quem chega, né, então é o agrupamento de dado de quem chega. Aham. Então, quem que é o influenciador, quem que é o decisor, quem que é o comprador, qual é o problema que cada um deles tem para resolver. O ICP é o perfil de para quem eu quero vender. Uhum. "Ah, mas como é que eu vou desenhar um se eu ainda não tenho clientes?" Não, então você não vai, né, a metodologia não se aplica a você. Pois "Ai, é. mas eu preciso de uma persona para criar meu anúncio." Então você vai fazer um amiguinho imaginário, Uhum. né. Pô, mas no go to market eu preciso de tal metodologia. Cara, tem uma série de metodologias clássicas que estão no administração de marketing do Kotler desde a edição 2, 3, né, como skimming, por exemplo, que é desnatamento de mercado, e a galera tá ouvindo, tá criando nomes novos Uhum. para coisas que já existem, reinventando a roda do zero. E aí vem esses exercícios criativos. O cara: "Não, porque design thinking", cara, o autor da metodologia desistiu dela. Mas não, a gente acha que é a coisa mais linda do mundo e usa ferramentas que são boas para o Uhum. contexto para o qual elas foram criadas, em um contexto no qual elas não deveriam ser usadas, e aí você reclama que o método não funciona. O problema não é o método, o problema é quem aplica, né. Cara, demais, demais. Isso faz a gente pensar também, né? Eu tenho muito problema. E assim, eu fui, eu diria, um puta defensor de persona por muito tempo. Muito tempo. Pô, o capítulo 2 inteiro do livro é sobre persona. Pois é, mas aí Tem 60 perguntas aqui que você pode fazer. eu acho que tem essa questão, porque a real não é sobre ser defensor ou não de persona, não tem nada a ver com isso, Não é cara. panfletar É sobre metodologia. é sobre conhecer o cara, conhecer o cliente, e pouca gente faz isso. A gente estava num cliente recentemente e fazendo pesquisa, né, então, entendendo o cara, pegando ali, chamando o cara, indo pra um bate-papo do Zoom, na verdade Google Meet, e conversando com esse cara. E de novo, pra pegar o gancho, independe da É, ferramenta. independe. "Ai, qual a melhor ferramenta Não, para não fazer importa. pesquisa?" Cérebro. Não importa. Cara, se você sair na rua ali, encontrar as pessoas e conversar, tá valendo, Prancheta, lindo. ligação telefônica, ligação de WhatsApp, não interessa, o que interessa é o que você vai perguntar e aprender com o que você pergunta. Pois é. E aí, pô, menos de uma semana ali fazendo pesquisa, a gente não coletou muita coisa, mas coletou Pô, cerca de 20 respostas, respostas 20 já. boas Numa em uma quali? semana. Cara, no quali. É muita coisa. Cara, foi coisa pra caralho. Virou o jogo. Porque a gente descobriu Tentei. o jeito que o cara falava, o que que ele queria ouvir, o que que ele estava buscando, e simplesmente virou o jogo. Mas a galera continua com esse negócio: "Não, eu vou mandar esse cara pra tal ferramenta, pra isso, pra aquilo, eu vou fazer assim, fazer assado". Cara, eu acho que é muita neura, na real, pra fazer um negócio que é simples.
Entrevistas com as Hum. personas. Ah, Cara, mano. ai, ai, é um barato. Como as pessoas gostam de não fazer a coisa certa e tentar inventar. Ah, tá aqui, ó. Sim. Tudo que você tem que perguntar e características, funções, objetivos, preferências, ciclo de compra, dores, aspectos psicológicos que você tem que mapear para desenvolver uma Então, persona. você tem dúvida ainda? Fazer o merchan aqui do Rez, né? Ó, Só digitar lá Rafael Reis Amazon é. no Google, Tá na Amazon, né? tá Porra, na Amazon. da hora, da hora. E assim, aliás, fala a verdade, cara, eu já tenho esse livro, tá na minha lista dos melhores livros de marketing que eu uso, inclusive para consulta. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você autografar isso aqui e eu vou sortear pra galera, Boa, tá? boa. Se achar legal, tudo bem? Não vai ficar chateado comigo, Para né? Que eu quem já tenho. comentar, ó, vamos lá, vamos ser growth hacker agora. Bora, bora. Para quem der like no vídeo e comentar aqui nos comentários o que mais usa de marketing de conteúdo, Boa. aí você sorteia entre quem comentar no Gostei. vídeo. Tá feito. Porque o algoritmo do YouTube considera as palavras que são colocadas nos comentários para ranquear o vídeo. Então, se muita gente escrever marketing de conteúdo nos comentários, a gente ranqueia esse podcast bem para marketing de conteúdo. E você ainda ganha uma aula de ranqueamento no YouTube, tá vendo? Clica no canal, bate no sininho para receber as notificações, deixa seu like porque não custa nada e ajuda o Anderson. Então, É isso, é isso. Pô, e olha que legal, a gente tá falando aqui de algumas coisas, tá ainda um pouco no campo das ideias, né? Falando de teoria, falando daquilo que poderia ser praticado, mas você me lembrou de uma outra coisa que já tem um pouquinho a ver também com a prática, né? A gente não faz o básico, a gente não faz o arroz com feijão. Essa é a realidade, eu acho, de forma geral, a uhum. galera de marketing, a galera de vendas, a galera de CS, de produto, cara, não interessa a área que tenha o relacionamento com o cliente no meio da jornada em algum momento. Não Todo mundo faz. dentro de uma empresa trabalha na área de marketing. Vamos combinar que marketing é mercado, tá? Só pra gente voltar um pouquinho. A gente tá falando de. Marketing, going to the É market. isso aí, indo ao mercado. Então, a gente tá falando, vou falar até levar para português, mercadologia. Exato. Pronto. E aí, muita gente não faz o básico, não faz o arroz com feijão. E aí as pessoas ainda querem ter um resultado absurdo. E o que começa a ficar um pouquinho mais complicado. O que você diria para quem está tentando colocar a empresa para rodar, para fazer um marketing bem feito, ou para ter um bom relacionamento com o cliente existente, para fazer expansão da base, para fazer qualquer coisa? O que é a primeira coisa que esse cara precisa fazer? Ó, qual que é o erro um erro absurdamente comum que eu vejo tanto em empresas gigantescas com faturamento, às vezes, assim, de centenas de milhões, Uhum. não existe clareza na proposta de valor. E aí o que que todo mundo fala de marketing? Você tem que agregar valor, você tem que agregar valor, você tem que agregar valor. Aí você vira para o empreendedor, para o empresário, para o analista e fala: "O que que é valor?". Aí o cara trava. Cara, dá um Google na pirâmide de elementos de valor da Bain& Company, e você vai ver ali uma pirâmide com 28 elementos de valor, desde os mais, pragmáticos até os mais aspiracionais. Uhum. Então, por exemplo, qual que é o valor que um relógio tem? Não é te informar as horas, ninguém bota um relógio no pulso para saber as horas. Ele tem valor de status, ele tem um valor de estilo, ele tem um valor de herança. Você pega um relógio Patek Philippe, cara, é um relógio que vale centenas de milhares de dólares. Você pega o relógio comemorativo que a Tag Heuer fez, junto com a SpaceX em 2015, imitando o relógio que acho que era o Buzz Aldrin usou em um dos voos um dos primeiros voos que foi Uhum. à Lua. Cara, um relógio maravilhoso, $500 mil. Então, assim, ninguém vai usar ele pelo valor estético ou pelo valor, prático do relógio. É uma Uhum. peça de coleção. É um item de status e muitas vezes tem valor de herança. E herança não é herança no sentido de que você vai passar para os filhos necessariamente, Perfeito. né, mas é que é um objeto que é valorizado socialmente além do tempo que ele dura. Então é uma doença que eu tenho, por exemplo, que é carro antigo, né, gente que compra carro mais velho do que a pessoa é. Os meus não são tanto, mas são carros que eu desejava quando eu tinha 13, 14, 15 anos. Não, é isso. Então você compra os ícones da sua adolescência, É isso. né, e aquilo tem um valor colecionável.
O valor do automóvel por si só é ridículo. A Sim. tabela FIPE dele vale R$ 20.000. Você não acha um carro desse no mercado por menos de 120. Pois é. Então aí é que você vê elemento de valor. Aí voltando para o nosso ponto aqui. Uma vez que você sabe o que o seu cliente valoriza no teu produto, Uhum. você precisa desenvolver uma proposta de valor. Essa proposta de valor, idealmente, deveria ter um fator único, algo que ninguém mais tem. E hoje em dia é muito difícil. Não tem mais diferenciação, né? Vira A muito gente está num mercado de commodity. comoditização acelerada. Então, assim, não tem nada que vai ser único por tempo suficiente na cabeça das pessoas. A não ser a marca. Mas depois a gente entra no papo de branding. Boa. E aí, beleza, você desenvolveu sua proposta de valor. Você tem que fazer ela passar pelo 5-second test. A pessoa entrou no seu site, ou entrou no seu app, ou entrou no seu podcast. Em 5 segundos, ela consegue explicar o que você faz e qual valor tem para ela. Tem uma expressão da área de usabilidade, lá de arquitetura de informação, que é where's the beef. Hoje você entra em alguns sites, tem lá aquele slider gigante em cima, aí tem um pop-up para você receber as notificações, tem um para você aceitar LGPD, tem um outro para você colocar seu e-mail e receber a newsletter, tem mais um de anunciante aqui, e você mexeu o mouse e ainda corre um outro anúncio aqui, que é para você clicar sem querer. O conteúdo mesmo tá lá no meinho, assim, doletado de anúncio, aí você tem um parágrafo, um anúncio, um parágrafo, um anúncio, um parágrafo, um anúncio. Cara, uma experiência de usuário sofrível, ridícula, e assim, muitas experiências são assim. E aí qual o valor que isso gera para a pessoa? Zero, né, cara? Por que eu deveria baixar esse aplicativo? Uhum. Por que eu deveria comprar esse produto? Por que eu deveria fazer essa viagem? Por que eu tenho que usar essa roupa? Where's the beef? O que tem ali para mim? Qual que é o valor que eu tiro daquilo? Então, cara, a maioria das propostas de valor que se você for ver em qualquer framework decente de marketing, é uma das primeiras coisas que você tem que analisar. Uhum. Não passa por um teste de 5 segundos. Pois é. E aí vamos trazer isso para growth. Uhum. Cara, um 5-second test, ele pode ser feito do ponto de vista de usabilidade, do ponto de vista de arquitetura de informação, do ponto de vista de CRO, do ponto de vista de teste de mídia, porque você pode fazer um 5-second test para comparar 3 landing pages e ver qual delas performa melhor. Perfeito. Do ponto de vista de growth, para você testar N variáveis. Uhum. Então, assim, cara, você tem N disciplinas em que você pode encaixar um teste de 5 segundos. Cara, eu diria, assim, seguramente, seguindo a lei de Pareto, um dos caras que nunca falha, eu costumo dizer que tem 2 caras que nunca falham. Pareto, cara, a lei de Pareto vai se aplicar em qualquer circunstância da vida, Amém, irmão. e Maslow. Abraham Maslow. Verdade. Uma vez eu vi num grande evento de marketing, um desses famosinho que não vale nada, dizendo no palco que a pirâmide de Maslow não funcionava mais. Bom, primeiro que ele nunca chamou de pirâmide, era hierarquia de necessidades. E aí, porque a geração Z valoriza mais experiências do que bens materiais. Tira o dinheiro, deixa essa pessoa na sarjeta para ver se ela não sai desesperada. Porque os jovens hoje Cara, não não faz querem nada. ter carro, não querem ter casa, eles querem viver experiências. Aí você espera alguns anos, para olhar, e essa pessoa, graças a Deus, evaporou do mercado, e aí você vai reanalisar as coisas. Não é que eles não querem, eles não têm dinheiro. Eles são muito mal pagos. Eles não têm dinheiro para financiar uma casa. Eles não têm dinheiro para comprar carro. E aí cria-se uma narrativa para você tirar o pouco dinheiro que eles Justificar. têm no aluguel do carro, no uso do Uber. Ah, mas você está dizendo que é ruim não ter carro? Eu não estou dizendo nada. Cada um escolhe o que quer para sua vida. Para quem mora em São Paulo, por exemplo, andar de Uber é extremamente viável. Agora, se você mora em qualquer cidade de menos de 300 mil habitantes, muitas vezes não. Ah, mas numa cidade de 300 mil habitantes eu não preciso de carro. Aham. Você não faz compra na chuva, você não tem criança pequena, você não fica doente, você não tem problema de mobilidade. Então, assim, é uma discussão inútil. A pirâmide não muda, ou, me corrigindo, a hierarquia de necessidades de Maslow não muda porque o ser humano não muda. Perfeito. Se a gente pegar os valores das pessoas 3.000 anos atrás, desde que a gente inventou a escrita e tem isso mais ou menos mapeado por escrito, documentado, você traz isso para os tempos de hoje, os valores são os mesmos. Um dia eu estava conversando com o Peçanha, e ele falou, cara, o problema do jovem é que ele sofre de juventude. Só falta vida Desde para sempre, é ele. isso aí. Deixa o tempo passar e ele vira uma pessoa normal. Perfeito.
né? E aí ele chega na nossa idade, ele começa a ficar ressentido, como todo mundo vai ficar. Normal. Alguém que chegou aos 70 anos e não é um ser humano ressentido, não viveu certo, cara. Aí ele volta e mostra uma citação dos anos 70, que fala: "Esses jovens, eles não querem estudar, eles não querem aprender. O que que vai ser do nosso futuro?" Ah, Aí eu ele vi pega uma esse citação vídeo, dos anos cara. Eu vi 40, esse que é a vídeo. mesma É coisa. muito bom. Aí ele pega lá dos filósofos gregos, não lembro se é Aristóteles, Sócrates, Platão, um deles Reclamando da falando: mesma "Os coisa. jovens não querem estudar, eles não querem discutir, eles têm preguiça, eles Ai, não respeitam o caramba. horário, eles não respeitam os mais velhos." Cara, 3.000 anos, sei lá, 100 gerações, 200, não sei quantas gerações Aham. tem nesse tempo todo, e, cara, os problemas são os mesmos. Então vai mudar o contexto, vai mudar a época, vão mudar as ferramentas, o comportamento não muda. A gente passou 500.000 anos criando o cérebro que a gente tem Uhum, agora. E esse cérebro não vai mudar de uma geração para outra. Ele não O cérebro não é assim, uhum, né, ele é um mecanismo biológico que muda muito lentamente. uhum, O que você tem é, num cérebro que funciona do mesmo jeito, os fatores ambientais estão mudando. uhum, Então, a hora que você pega uma criança de 3 anos e dá uma tela na mão dela, você vicia o mecanismo de recompensa do cérebro. uhum. E ela vai crescer incapaz, por exemplo, de ler um livro, porque ela não tem o hábito. Cria uma criança numa casa que tem biblioteca, que o pai lê, que a mãe lê, que os avós leem, essa criança vai ter hábito de leitura. Simples assim, né. O Então, ambiente faz toda a diferença. Acho que inclusive aí eu vou para o que meu tudo pai bem que sempre eu falava, né. viajei, eu não sei nem se eu Não, respondi a sua mas pergunta. mas assim, nem eu na real, eu tô pensando aqui. Nem lembro qual era a pergunta. Deixa eu voltar aqui para outro lado. Mas assim, quando a gente começa a prestar atenção em algumas coisas como essa, lembrei, você estava comentando, falando do rapaz que estava pregando a pirâmide de Maslow, e eu tinha Isso, te perguntado é. assim, o ponto final ali que eu diria é, meu pai falava muito disso, tá. Ele falava assim, ó, a coisa mais besta do mundo, mas é: Ouçam "Com seus quem pais, eles têm razão. ouçam, seus pais, eles sempre têm razão". Por incrível assim, você vai gritar, você vai espernear, você vai brigar, mas a real é que eles estão certos. E assim, me fala com quem você tá andando, que eu vou te dizer quem é você, que é a coisa mais besta do mundo. Ele Me falou: diga quem são seus ídolos e eu te "Pronto, direi quem você se tornará. é pra onde você vai, cara, não tem é muito difícil a maçã, cair muito longe da árvore, é muito difícil você ser muito diferente dos seus amigos, das suas companhias, e é por isso que você tem que se cercar de gente boa. Porque no fim das contas, cara, você pensa que você tem escolha, mas você não tem escolha. Você não escolhe as coisas que estão acontecendo. É muito melhor você poder escolher seus amigos, suas companhias, aquilo que você pode ter um pouco de Controlar o que você controle, pode, né. do que você querer mudar o mundo. E não, eu vou começar a acordar às 4 da manhã agora, porque, porra, Vou entrar numa banheira de gelo. nossa, vai entrar na banheira de gelo. Quantas vezes o Cara, Ford entrou numa banheira de gelo? olha, eu vou falar, Quantas vezes o Abílio Diniz entrou numa banheira de gelo? mano do Quantas céu. vezes o Gerdau entrou numa banheira de gelo? O Ayrton Senna? Não faz o mínimo Ah, sentido, vai te sabe. catar. E eu não tô dizendo que não são coisas que podem, de repente, trazer algum benefício. A ciência E pode provar, e traz, aí tá tem legal, estudo show de comprovando. bola, mas o ponto não é esse. Não é esse. Qualquer impacto relacionado a isso vai ser tão pequeno que começa a ser, cara, Não, e assim, é útil o processo. Se você é um atleta, você usa seu corpo além do limite para o qual o corpo foi projetado. Eu vi o aí Oscar não, do mas basquete aí falando aí é isso uma vez. aí é pré-recuperação, É para é outra história. recuperação. Agora, se achar que você vai entrar na banheira e vai virar um grande empresário, cara, só Não, isso já mano. comprova que você não vai virar um grande empresário. Você tá Você indo não é o lado merece. errado. Você não Você não merece. sabe pensar. Você não merece é foda, Não, cara. É pô, dolorido, doeu. mas é verdade. Se você não tem a menor noção de relação de causa e efeito, Tem que se fuder mesmo, né. pô, vai Eu usar queria ser homeopatia, vai ler horóscopo. É mais fácil dar Ai, certo. desculpa, realmente tem que se ferrar, cara. Você faz isso, foi mal. Não, se a pessoa acha que entrar numa banheira de gelo vai fazer ela virar o Jeff Bezos, ela É, nasceu errado. pois é, pois é. Mas eu acho que é muito disso, porque a pessoa, ela tá andando com as companhias erradas. Ela tá ouvindo Ela as tá seguindo as pessoas pessoas erradas erradas. no Instagram. Ela tá seguindo. Por quê? Porque todo mundo tá em busca daquele, porra, eu vou fazer meu primeiro bilhão, eu vou fazer dinheiro pra caralho, eu vou ser rico, eu vou ter a vida, sei lá, que o Thiago Fint tem, eu vou ter a Deus me vida que. livre. Porque Pô, mas você essa tinha que dar justo molecada, esse é que eu exemplo? eu sabia que ia provocar, mas
esse cara, não só ele, né? Tem meia dúzia de caras, assim, mais ou menos nessa mesma linha. E que, de novo, esses caras souberam como pegar e mexer no fusível ali dessa galera, dessa molecada principalmente, que não tinha referência nenhuma, velho. Nenhuma de sucesso, do que é o cara dar certo, do que é o cara crescer. E aí ele começa a olhar e fala: "Pô, eu vou ficar rico também vendendo curso de como ficar rico". E aí é foda, cara. E aí essa galerinha ainda chama isso de gatilho da ganância. Você falou de Porra. referência de sucesso, eu vou citar um filósofo grego clássico, amigo nosso, Rafael Damasceno, Boa. que O Rafa é esse é foda, uma das cara. pessoas que eu gosto de me cercar e tomar como referência. Rafa é foda, A gente tem um foda. episódio de Ninja. uns 2 anos atrás divertidíssimo que eu não vou contar, porque eu não vou sacanear ele. Aham. Mas ele uma vez ele postou isso, ele não é de falar muito de carreira, de Uhum, motivação, porque ele tem alergia de virar guru, né. uhum. Ele falou: "Cara, sabe o que é sucesso pra mim? Sucesso é fazer algo que eu gosto, com pessoas que eu admiro, com clientes que eu escolhi, um trabalho que eu respeite e que eu tenha satisfação em fazer e seja bem pago por isso". Que foda. Cara, O que mais você pode esperar da vida, meu amigo? então assim, ca é isso, É. sabe, é isso. É um trabalho que você gosta, com pessoas que você admira, fazendo algo que você olha e fala: "Cara, isso aqui é digno, isso aqui é respeitável, eu tenho orgulho do meu trabalho", que te dá satisfação. E eu gosto de usar a palavra satisfação, porque é muito diferente da babaquice de propósito e da babaquice de amar. Ame o que você faz e você é um hipócrita, Hum. né. Ai, trabalhe com o que você ama e você vai passar a odiar o que você ama, porque é trabalho, cara, o objetivo do trabalho não é te fazer feliz. O objetivo do trabalho é pagar suas contas. Agora, se você puder fazer isso com realização, com Sim. dignidade, trabalhando com pessoas legais, com Curtir o que pessoas você que tá te fazendo, né, velho? ensinam, que te motivam, que você admira, você olha para o seu trabalho e fala: "Cara, isso aqui é respeitável, isso aqui é bom", né, e você é bem pago por isso, pô, Uhum. tá tudo bem. Felicidade, bicho, você vai encontrar no casamento, você vai encontrar nas amizades, você vai encontrar num jantar, você vai encontrar na convivência com seus pais, com seus filhos, Mas de novo. você vai encontrar dirigindo numa estrada bonita, fazendo uma Aham. viagem. Cara, aí você vai encontrar É, felicidade. mas eu acho que é uma questão de Trabalho é maturidade, realização. velho. É uma questão de maturidade. Eu vejo muita dificuldade, por exemplo, pra mim hoje, em separar vida pessoal e vida profissional, porque no fim das É, já contas te é dei várias broncas sobre já. isso. Não, mas é tudo vida, né. Então, assim, Sim, você tem que estar vivendo bem, você tem que estar curtindo aquilo que você tá fazendo, gostando, sabe, tendo sim. tesão. Se você não tá tendo tesão, é foda. Mas ao mesmo tempo, não adianta você achar que você vai se apaixonar pelo teu trabalho, tá ligado? E, E cara, não eu acho que tem necessariamente gente que se apaixona. E mas eu não não acho que isso é então, ruim, mas isso não é uma só que isso realidade também para não a cabe grande para todos os maioria das trabalhos. pessoas. Esse é o problema. E aí você começa a tentar transportar um negócio que é realidade para, porra, meia dúzia de pessoas para todo o resto da humanidade. Não é por aí. Por exemplo, eu tenho certeza que Elon Musk adora o que ele faz. A certeza absoluta. O cara passa 20 horas do dia dele ali fazendo o que ele tá fazendo. E, cara, tá E ele tudo é bem. megalomaníaco, ele conseguiu chegar onde ele queria, ele é o ser humano mais rico e mais famoso do planeta. Chegou onde o cara queria. Mas assim, isso quer dizer que vai acontecer com você? Ou com o carinha que tá assistindo ali, ou Não outra pessoa? vai, Não cara. quer, cara. A realidade é que, assim, de cada 10.000 pessoas, 9.990 vão falhar. E aí aqueles 10 que atingem algum Aham. objetivo e alguma visibilidade, Sim, vendem a história, é o viés do vencedor, né, sim. de que aquilo é possível para todo mundo. E aí, naquelas 9.990, vai ter ali, sei lá, uns 10% que acreditam em sonho e vão Sim. comprar o sonho, e aí o dinheiro migra da mão de Aham. quem deseja acreditar para a mão de quem vende milagre. Eu não lembro na verdade qual que é o nome, mas Isso em qualquer assim contexto, tá? não, mas é Isso no exatamente. contexto religioso, isso no contexto Exatamente de o que eu estava pensando, trabalho, porque tem a isso teologia do eu do tô no empreendedorismo. é uma coisa assim, que, cara, Quem quiser tá ver, vale a pausa. Teologia do empreendedorismo, busca no YouTube. Teologia do empreendedorismo, Leandro Carnal. é É isso. uma fala que ele faz aqui no Espaço CPFL, aqui em Campinas, Uhum, e que ele explica o que que é o novo ídolo, uhum. né? Quem que é santificado? É o empreendedor, né? O empreendedor é a nova figura a ser idolatrada em todos os lugares. Perfeito, O perfeito. empreendedor é o novo santo da É sociedade, isso. é o novo milagreiro, né? A É. santidade hoje é você vender uma empresa. Aí você é santificado e começa a vender milagre. Pronto. Então hoje tem muita gente que não quer vender empresa para ficar rico vendendo empresa. Não, é só Quer pra vender ter o empresa para ter o track storytelling, para record. ficar rico vendendo para os outros como vender a sua empresa.
Eu já vi vários, inclusive tá muito na moda, né? O cara colocar É, exit. colocar no link Disney que ele fez um exit, mesmo que ele botou 100 conto no bolso, Ou menos, né? né? Ou só saiu, ufa, me livrei dessa bomba. Ou então ele falar coisas de que assim, eu não contrato, não sei quem não pode ser não sei o que lá, né? Pra Eu não tinha daí. nem, eu não tinha nem trazido cases específicos, né? Mas agora que você tocou no assunto, vamos falar de polêmica? Vamos falar de cadeirada? Eu sou pró em arrumar inimigos, né? Um dia talvez eu aprenda. Não, mas é engraçado que a gente tá em épocas aí de pré-eleição, né? E eu tô vendo assim, a galera tá adorando. Eu, inclusive, também posso negar que eu gosto de dar risada com essas coisas, mas, cara, é meio triste você pensar que a gente tá indo pra um caminho desses, né? Porque virou circo. E não tem Cara, nem pão. eu tenho umas opiniões que são meio controversas, Hum, assim, mas eu não tenho problema nenhum com isso. vai lá. Volta na raiz do comportamento. O ser humano é o que ele é. E ele tem muito mais defeitos do que qualidades. E tá tudo bem. A gente sobreviveu até aqui e chegou no topo da cadeia alimentar sendo assim. Tem um autor que eu gosto muito que é o Ernest Cline, e ele tem um poema maravilhoso que é Dancem, Macacos Dancem. Tem uma versão em vídeo que eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu falo que é aquele Repete texto pra que eu mim como é que é? gostaria de ter escrito: Dance, Monkeys, Dance. Ele fala: o cérebro humano evoluiu por um tamanho tão grande que ele se tornou ingovernável. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. E é o único animal que acredita que deveria ser feliz. E aí, como ele sabe que ele vai morrer e ele acredita que ele deveria ser feliz, ele passa a entender essa vida como uma vida de provação. E aí ele cria deuses e cria uma vida após a morte que vira um prêmio. Então, se ele se comportar nessa vida e não for o que a natureza animal dele é, Uhum. ele vai ser premiado com a vida após a morte e aí sim ele vai ser feliz. Então você cria uma doutrina, e existem 3.600 doutrinas no mundo, são 3.600 deuses diferentes para você Uhum. escolher aí o que você mais se adequa, Perfeito. tanto que hoje muita gente põe no perfil que é espiritualista, porque ele gosta de uma coisa do budismo, ele gosta de uma coisa do cristianismo, ele gosta de uma coisa de outro lugar, então ele é espiritualista, ele acredita em energia. Né, porque ele não tem que ir na missa, ele não tem que fazer quaresma, Boa. ele não tem que fazer sacrifício, ele não tem que fazer caridade, ele não tem que ser fiel, né, ele tem só os benefícios da espiritualidade e ele não tem Um as bom, um bom obrigações. negócio. Padrão do cérebro humano. Sim, E aí o que que acontece? A gente sempre vai buscar atalhos e o cérebro vai buscar sobreviver. O cérebro é uma máquina de economizar energia e buscar sobrevivência. perfeito. A seleção natural fez com que as aleatoriedades biológicas que aconteceram no cérebro fossem sendo premiadas aquelas que fazem com que a espécie tenha mais probabilidade de sobreviver. Perfeito. Então a gente é, por natureza, rancoroso, agressivo, autoprotetor, sarcástico. Esses dias eu descobri com a Madeleine Lacks com uma expressão alemã que é o Schadenfreude, que Hum. é a alegria que você sente em ver um desafeto seu se dando mal. Sabe aquela coisa, bem feito, se ferrou? Isso no alemão é o Schadenfreude. Schadenfreude. Tem que Ok. falar com raiva, senão não é alemão. Não. Schadenfreude. Alemão só fala bravo. Uma vez estava na Alemanha, em Berlim, né, só comentando. Desculpa de cortar, é que eu achei engraçado. Aí meu amigo parou aqui na Autobahn, parou atrás de uma viatura policial para pedir informação. E o cara tinha um. Eu lembro dessa história. Pois é, aí o cara saiu dali, ele gritou. E ele tava falando: saia da via, saia da via. E a gente gravou, né? Lógico que gravou. O cara tinha que se dar mal. Mas pareceu que o cara tava xingando até a última geração, né? Cara, o alemão é uma língua muito estranha. É. Você olha e fala, cara, essa pessoa tá furiosa Tá comigo e ela tá furiosa. só dando bom Cê é dia. louco. Mas o melhor é o porquê ele tava mandando vocês saírem da via, Não, né? ele tava com razão, né? Puta perigo, o negócio, o cara andando a 300 ali do nosso lado, e o cara estacionado no acostamento, cara. Uma anta mesmo, É. mereceu. Mas vai lá. E aí bom, dado todo esse contexto, né? O pessoal fala que o Twitter é tóxico. Aham. O Twitter não é tóxico, ele só não tem filtro. A hora que você tira a camada woke, você vê o que o ser humano é de verdade, Uhum. né? Você deu ali uma máscara, então o cara tá atrás de uma arroba, que não precisa ser o nome dele, não precisa ser a cara dele, mas muitas vezes é o nome e a cara. Hum.
E o que ele escreve ali, ele jamais falaria cara a cara com alguém. Mas, Então aquilo cara, liberta a personalidade real dele. tem essa discussão já faz muito tempo, né? Muito tempo. Mas Pois é. isso, sim, qualquer sociólogo sério, ele vai chegar Uhum. nessa conclusão mesmo contra a vontade, né. Dos filósofos que eu gosto muito é o Pondé, Luiz Felipe Pondé. Ele é Também. ácido, ele é sarcástico, mas, É cara, por ele é isso que ele é legal. sensacional. É, por isso que eu achei legal. E ele fala exatamente sobre isso. Então, a hora que você tira os filtros, as pessoas vão ser o que elas realmente são, Uhum. né. Muitos anos atrás eu vi alguém falando isso, fala: "Todo mundo tem 3 eus, quem eu sou, quem eu gostaria de ser e quem eu gostaria que os outros achem que eu sou". É, isso vem da Esse terceiro é psicologia, né? você no LinkedIn, É. né. No LinkedIn você é colaborativo, gosta de trabalhar em equipe, é pontual, é proativo, é Como é que todo assertivo, mundo é assim, né. né? Não é Todas aquelas incrível? palavras lindas do LinkedIn. Aham. Na realidade, você tem aquele eu que você gostaria de ser, né. Eu gostaria de ser mais inteligente, eu gostaria de ser mais bonito, eu gostaria de ser mais legal, Uhum. eu gostaria de ser mais disciplinado, eu gostaria de acordar cedo, eu gostaria de ser idiota e entrar numa banheira de gelo todo dia às 5 da manhã, porque isso vai me tornar milionário, né. Todo mundo tem o que o eu gostaria de ser. E tem o Hum. seu eu de verdade. E você se olha no espelho e você sabe quem é o seu eu de verdade. Se a gente pudesse ler os pensamentos das outras pessoas, ninguém nunca mais conversava com ninguém. É verdade ou não é? Porra, se é demais, cara. Cara, de perto ninguém é normal. Mas E aí a hora que você traz isso para esse contexto eleitoral, o que está acontecendo? Tem algumas figuras que foram tornando mais palpável para o leigo como manipular a opinião pública, como usar relações públicas para causar na linguagem popular. Você tem caras fazendo isso na política, que é o caso do Steve Bannon, uhum, né, que foi consultor lá da Cambridge sim, Analytica, depois foi consultor do Trump, aí foi pois é, consultor dos Bolsonaro aqui no Brasil. sim. Em geral, foi consultor, se eu não me engano, do presidente da Hungria também. Em geral, as pessoas que são rotuladas no mundo de isopor de extrema direita. Uhum. Mas aí a gente vai discutir janela de Overton e não dá tempo de discutir isso aqui. Aí você tem caras como o Ryan Holiday, né, que agora só fala lá É, mudou total, né, cara? de Depois do livro que ele ai caramba, da lançou. linha filosófica, É, fugiu o não, nome eu agora. vi. Ele tá falando de. Pera aí, eu vou pegar aqui. Ele soltou um livro recente agora, né? Não, tem 3, 4 livros, É. agora ele só fala da linha filosófica, a gente tá É, falando do Sêneca, pera um caramba. pouquinho. É, eu sei. Cara, me fugiu. Tá, Mas, que é enfim, ele quer a verdade sendo verdade, basicamente. Ele não gosta de estoicismo. estoicismo. Ele virou um cara de E, estoicismo, só mas que é muito antes ele estranho. escreveu aquele livro Acredite, Eu Estou Mentindo, É, que ensina a manipular a opinião pública. Aí você pois pega é. um cara, Você acha que funciona ainda tudo que ele ensinou nesse livro? se eu acho, eu te É, dou um case de me growth conta. construído em cima do Me Ryan conta, conta, Holiday. conta, eu quero ver. E aí você tem caras que levam isso a um extremo, como o Andrew Tate, que ele declara que ele é misógino, ele declara que ele é um ser humano execrável, Sim, ele diz que só namora meninas de 19 anos porque ele quer deixar uma marca nelas. É um sujeito, assim, é um podre. psicopata, É. um sociopata, um cara que devia estar trancado, é acusado de tráfico humano, tráfico Aham. de drogas, uma série de coisas. Mas por fazer essas coisas, ele tem milhões de homens jovens do mundo inteiro seguindo ele, uma lógica que se chama similar atrai similar. A hora que você traz isso para o Brasil e tira filtro, aí você tem uma figura como o Marçal, que usa exatamente essa lógica, e ele faz declarações que são absurdas e polêmicas e são pensadas para ser assim, Uhum. dizendo aquilo que a massa gostaria de dizer e não tem canal para dizer, usando a lógica do similar atrai similar. Porque ele não deve nada para ninguém. Quando o Tales vai lá e faz uma declaração polêmica, ele deve conta. Ele presta conta para os sócios, ele presta conta para as empresas que ele é conselheiro. Boa parte dos clientes da empresa dele são B2B, são corporativos. Então ele paga pelas coisas que ele diz, para o bem e para o mal. O Marçal, ele é só B2C. Ele não depende de ninguém, ele vende para a pessoa física. Ele é votado pela pessoa física. Então ele usa essa lógica toda baseada no comportamento, nessa natureza humana que é conflituosa, que é agressiva, que é politicamente incorreta, e ele leva isso para a grande mídia sem filtro. Por quê? Porque ele não depende da mídia. Ele tem a Pois rede é. social. E aí a galera resolveu bloquear ele. O negócio só fica pior, cara. Se Só fica elegeu o pior. cara, Só fica pior. você deu o É storytelling que ele muito. queria.
O povo é muito O burro. cara é antissistema, né, ele é o outlier, né, ele Sim. é o rebelde, aí vai vir aquela bobagemzeira lá de arquétipos que não se justifica em nenhum âmbito, mas tudo Você bem. não usa Quer falar do arquétipo? case? Não, não, antes disso, você não usa arquétipo? Pra quê? Você nunca usou? Pra quê? Não? Só Não, curiosidade mesmo. não tem lógica. Hã? É storytelling. É. Na verdade, storytelling não, é historinha para justificar o storytelling. Para a ficção, Hã. faz sentido você pensar nos arquétipos. Aham. Agora o pessoal fala: "Os arquétipos de Jung", como se tivesse lido Jung. É, duvido. Aí eu converso com amigas que são psicólogas, que são profissionais da área, elas falam: "Cara, aqueles personagenzinhos que as pessoas chamam de arquétipo e o uso que isso é dado no storytelling, no marketing, Aham. não tem nada a ver com o que o Jung chamava de arquétipo. Tem um Ah. universo de distância". Mas vamos falar do case de growth usando o Vamos, Ryan conta, Holiday? conta, porque esse livro, cara, o livro do Ryan Holiday, que é o Trust Me I'm Lying, se eu não me engano em inglês, né, é a É. versão. E, cara, eu já li e reli esse livro 1 milhão de vezes, muito foda, tem histórias ali, tem cases fodas, e ele basicamente conta como que ele consegue manipular a mídia, muitas vezes só com um e-mail falso. Sim. Uma coisa muito muito besta, Tinha muito um site simples. brasileiro que fazia isso, Coca da Boa. Cocadaboa.com. Busca lá no Wayback Machine e vê o regaço que esse cara já fez na mídia. Mas o que eu acho interessante é que hoje em dia as coisas, óbvio, eu acho que a lógica ainda continua para os meios de comunicação, mas para o efeito, resultado final, talvez não seja mais o mesmo, porque a mídia não tem mais esse poder que Não, ela tinha naquela pelo época. contrário. Me explica o que que você fez de case aí? Me Não, conta. eu não fiz, Tá, tá? E eu vou usar a regra da máfia siciliana. tá. We don't play names, ok? Beleza, Não vamos dizer nomes. beleza. Imagine que você é um aplicativo de transporte Ok. e que você está chegando no país e você quer que as pessoas tomem conhecimento sobre você. Mas Beleza, essa eu não faço categoria a de mínima produto ideia de não que você tá existe. falando, né. Não, Vai lá, é uma situação fictícia, vai tá? lá, vai É lá. só uma ilustração, uma anedota. Só que essa categoria de produto não existe, ela é uma coisa nova, Uhum. nunca existiu, tá? Então, você não tem um nome para aquilo. As pessoas não têm uma referência sobre o que Perfeito. aquilo é. Então o seu go to market, né, não pode ser planejado da forma como o pessoal acha que pode hoje. Aí você usa um valor fundamental das pessoas, que é o medo. Hum. É o medo de ficar desempregado, é o medo de não sustentar os filhos, é o medo de não dar conta de prover a família. Isso é da nossa estrutura animal. Isso está lá no nosso subconsciente arraigado dentro da nossa estrutura biológica, Uhum. bioquímica, neurológica, isso faz parte da gente, proteger a nossa cria. Beleza. Perfeito. Aí você bota uma pessoa correndo em alguns sindicatos e dizendo: "Tá chegando um negócio aí que vai acabar com os táxis. A hora que todo mundo estiver usando isso, os taxistas vão ficar todos desempregados". Uhum. Aí o que que você faz com isso? Você leva todos os taxistas para a rua para protestar, e eles fecham a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, fecham a Avenida Paulista e a 23 de Maio, em São Paulo, gritando. Vamos supor que esse aplicativo chama Palma, de Anderson Palma. Fora Palma! Tira o meu nome daí. Fora Palma! Fora Palma! A imprensa noticia isso, porque afinal as cidades foram paradas pelos taxistas. Aplicativo Palma para São Paulo, aplicativo Palma para o Rio de Janeiro. As pessoas vão lá e baixam o app Palma. E aí, de repente, toda a opinião pública sabe o que é o Palma, sabe para que serve o Palma, tem o Palma instalado, e eles ainda dão água e balinha para você fazer a primeira corrida. Rapaz, e você gastou quantos centavos? Zero. E é engraçado que esse É um caso case fictício, tá? Só uma lógico, anedota, lógico, tá? lógico. Lógico que no Mas mundo é real isso engraçado, jamais nunca aconteceria. aconteceria. Porque isso não é Inclusive ESG, isso não, não é uma estratégia replicável, não é escalável, não é previsível, entende? Imagina, isso jamais funcionaria no mundo real, tá? Isso é só uma ilustração. é Mas se você engraçado lê o livro demais. do Ryan Holiday, você Ele tem entende esse case exato, cara. Ele que tem a mesma coisa todo acontecendo várias santo vezes. dia essas coisas acontecem. Pois é, pois é. E é muito engraçado, ele tem um case, se eu não me engano, ele fala também do Andrew Tate, né, dentro do eu não sei se é dentro desse livro ou tem em algum outro lugar que ele Sim, tá contando. ele foi o cara que É, promoveu o Tate. e de um outro caso, de um filme também, que ele faz exatamente a A mesma mesma coisa. jogada.
E, cara, eu não tinha nem pensado nisso, na real. Mas assim, a gente não fica sabendo o que acontece né, por trás ali Mas eu do. não fiquei sabendo que isso aconteceu. Só que você prestou atenção. Eu só fiz o paralelo. Eu li o livro do Holiday, eu vi essa situação É que acontecendo foi muito boa, e eu cara. conectei os É pontos. muito boa, muito boa. Eu Não, conectei os mandou pontos. benzaço. Cara, assim, a Não, foi vantagem do demais, foi Tico e o demais. Teco Ó, estarem acordados é essa, né? é que você consegue olhar para as coisas e entender como as coisas acontecem, Pois é. sem ser um animal no cabresto que está sendo usado como massa de manobra. Não, demais, demais. É que o case foi muito igual. E realmente, cara, faz todo sentido. Não, mas você já viu aqueles filmes na Netflix, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Só faltou o coincidência. disclaimer. Faltou disclaimer. Mas é engraçado. A gente... Mas deixa nos comentários se você acha que esse case faz sentido ou não. Dê aí a Pronto. sua opinião nos Vamos comentários. lá, vamos engajar. tacar fogo no parquinho. Bora. No Mano, dia que os bombeiros estiverem de greve, inclusive. deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora, só pra tirar um pouquinho essa relação. De novo, a gente tá falando de alguns cases, mas eu queria ouvir de ti. O que é que hoje pra você tá funcionando, o que não tá funcionando, o que parou de funcionar, e o que você imagina que vai funcionar pro futuro próximo aí, com todas essas mudanças de cenário que a gente tem vivenciado? A gente tem um mantra lá na Web Estratégica que é ajudar o cliente a comprar é a única coisa que realmente importa. Legal. Então, assim, eu falo isso em todas as palestras há muitos anos. Você concorda que muitas empresas se esforçam para atrapalhar o cliente na hora de comprar? Porra, pra caralho. É por isso que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro com a galera Você pensou num que e-commerce faz exatamente isso. tradicional? Ai, meu Você pai. entra, clica lá, bota o item no carrinho e clica em finalizar compra. Aí ele manda você se cadastrar. Ele Aham. pede seu nome completo, seu RG, seu CPF, seu Sim. endereço, seu CEP, o nome da sua mãe, o DNA do cachorro da vizinha dos últimos 3 endereços que você morou. Aí ele valida o dado, ele diz que o CPF não funciona, aí ele manda você cadastrar o cartão de crédito, aí você dá pau no cartão de crédito, ele faz a verificação, faz uma compra de R$ 1 para ver se o cartão é válido, aí ele deixa você finalizar a compra. Bicho, se você ainda Pois não é. desistiu, parabéns, você merecia um cargo É. eletivo. Pois é. Ele não quer te ajudar a comprar. Da mesma forma, o mercado foi viciado nos últimos 12 anos. 12, vai. Nos últimos 12 eu estou falando só de marketing de conteúdo. Mas o mercado sempre vai buscar o jeito mais barato e mais preguiçoso de fazer as coisas. Então, como é que a galera faz conteúdo? Entra numa plataforma que tem freelancers do outro lado, paga para a plataforma, que paga uma merreca daquele valor para o freelancer, que escreve aquele texto em 10 minutos, porque o dinheiro que ele está recebendo, ele não compra um número no Bob's, né? E aí você recebe qualquer texto. Aí qual que era a lógica de mercado? 5 dicas para escolher um copo para o seu casamento. E isso virou padrão de mercado durante 10 anos. Eu ia dizer que as pessoas não são burras, mas a frase está errada, né? As pessoas não são burras por tanto tempo. Chega uma hora que esse tipo de superficialidade cansa. Sim. E aí a gente chegou num cenário competitivo em que todo mundo está fazendo. Então você tem que fazer direito. Eu durmo em paz porque faz 12 anos que eu faço direito, ensino a fazer direito e prego para fazer direito. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai, por exemplo, no nosso amigo Gene Schwartz, que desenhou. Isso funciona para o B2B, tá? Isso não vai funcionar muitas vezes para o B2C. As 4 fases de uma jornada. O cara que não sabe que tem um problema, o cara que sabe 5 que tem um níveis de problema, awareness, de consciência do Eugênio. mas não sabe que tem uma solução, o cara que sabe que existe uma solução e o cara que quer a solução. Perfeito. Beleza. Isso vai funcionar para você vender uma viagem, vai funcionar para você vender um software, vai funcionar para você vender uma consultoria, mas não para você vender um perfume. Quem tem um perfume, quem quer um perfume não tem um problema. A não ser que seja um francês que não toma banho, né? Mas em geral, você compra um perfume porque é Perfeito. desejo, Sim. né? Não porque é necessidade. Ninguém Sim. compra uma Ferrari porque precisa de um carro. Você compra uma Ferrari porque você precisa compensar alguma coisa, né? Então a gente usa esse princípio para entender quais problemas as pessoas têm, quais necessidades elas têm, quais desafios elas têm para vencer ou qual desejo elas querem realizar. A gente fez um case lá para Magalu com caixa de som, por exemplo. Caixa de som Bluetooth, caixa de som portátil, caixa de som JBL, caixa de som para churrasco, caixa de som à prova d'água. A gente entendeu que ninguém precisa de uma caixa de som para levar para o churrasco.
Uhum. né? Você pode botar em qualquer coisa, mas o cara quer aquela lá, né? Aham. O JBL é um item de desejo, Uhum. mas ele tem o problema que é escolher. A hora que você vai no e-commerce e olha a foto de uma JBL, você não sabe se é aquela do tamanho de uma lata de cerveja ou aquela do tamanho de um pão de semolina do Graal, do frango assado, né? Que é aquele negócio gigantesco lá. Eh, então, você não tem a escala no e-commerce. Uhum. Então isso por si só é um problema. O cara tem que ver duração da bateria, ele tem que ver se ela é à prova d'água, no sentido que pode respingar água, ou que ele pode derrubar na piscina e vai continuar funcionando. A pessoa tem um monte de dúvidas. Se essas dúvidas não são respondidas, eu não estou ajudando o meu cliente a comprar. Entre em 90% dos e-commerces que vende uma caixa de som JBL e tenta entender qual o nível de prova d'água que ela tem. Você não vai conseguir descobrir a resposta. Aí você vai ter que ver um vídeo de alguém no YouTube, você vai ter que ver um review num blog, você vai ter que ler os comentários, você vai ter que pesquisar no site do fabricante, e aí você já saiu daquela loja e já comprou em outro lugar. Então, o que que a gente faz? A gente identifica com os clientes quais são os desafios do cliente, do começo ao fim da jornada, Uhum. e constrói conteúdo que orienta ele em todas essas etapas. Desde a pergunta mais simples até a pergunta mais complexa. Eh, isso sempre vai funcionar. Não é uma coisa que você está fazendo agora. Isso vai funcionar para sempre. Por quê? Porque volta na raiz que a gente falou. Pergunte para o cliente. É só isso, cara. É só isso. É básico. Qualquer livro decente de marketing. Perfeito. Vai ler o Fred Heitfeld, o cara que inventou o NPS, o índice de marketing mais usado nas 2 últimas décadas. A base do livro é perguntar para as pessoas. Vai ler o Kotler, que muita gente acha que é o pai do marketing. Não é nem o pai, nem a mãe, nem o amante, né? Ele é só o cara que ficou mais conhecido. Ele é Uhum. o professor mais conhecido, mas ele não é o maior consultor de marketing do mundo. Ele não é o inventor de boa parte das coisas que está ali. Mas ele foi um grande propagador de marketing. Ele sempre fala de E pesquisa. aglutinador também, né? Ele trouxe essas coisas Ele de tem uma um forma. grande mérito, Sim. né. Agora no final da carreira ele começou a franquear o nome dele, e aí os coautores Eu escrevem o vi, livro, agora ele bota tem. o livro na capa, o nome na Pois capa. é, meio que Agora saiu quebrou, esse né? Human to Human, né, ele viu que surgiu essa coisa na internet da humanização, e ele Ah, se apropriou disso. é. Cara, marqueteiro raiz, É. né, Não ele dá, não viu dá pra dizer que esse cara ele não é viu a bom. demanda e ele trouxe a É, demanda. verdade, Aí ele real. vai vender curso, É. palestra, consultoria, processo de gestão e todo o resto. Uhum. Ah, ele é growth hacker. Não, ele tem o tico e o teco acordado, ele conecta os pontos, ele aproveitou do posicionamento que ele já tem, do branding que ele já tem, do recall de marca, da base de leitores, e ele Perfeito. lançou um novo produto. Seth Godin é outro que fala de Ou o Cef é pesquisa. foda também, né, cara? Cara, eu sou um Eu sou marqueteiro fãzaço. criado na linha Seth Godin. Não, perfeito. Eu comecei com marketing de permissão, depois marketing de Aviris e todos os outros. Um ou Purple outro tipo de Call, lisping eu né? não gostei, Ah, mas mas não, cara, o cara é ninguém é foda. obrigado a acertar Não, ele é todas as foda. vezes. O cara escreveu 20 livros, né, eu não gosto de 2, então, pô, É uma boa. provavelmente ele tá certo e eu não entendi esses 2 livros, a real é essa. O burro nesse caso sou eu. Todos eles, cara, todos os grandes profissionais de marketing. Pega o Al Ries, falei errado o nome dele a vida inteira, não é Rise, ele fica puto se você chamar ele de Al Ries. Ele fala: "I'm not Eu não rice, sabia, eu eu não falo sou Rise. arroz". Eu Não, falava é Ries, Reese. Al Ries, Caralho, ainda que é bem o que eu não cara que encontrei escreveu ele o ainda. livro Posicionamento. Sim. Posicionamento é só o conceito central de marketing. Se você não tem um posicionamento definido, você não tem mais nada. Você não tem mais nada. Tudo que você fizer é inútil. E aí, quanto startup faz um monte de coisa, mas não tem um posicionamento definido, né? O mundo de tecnologia e suas É uma particularidades. coisa muito maluca, né? E legal você falar um pouquinho sobre o que funciona. Você acabou caindo num ponto que a gente falou que ia pegar depois, né? Que é a gente conseguir falar de brand, de marca. E quando você fala de posicionamento, pra mim, posicionamento é tudo. É o que o cara de marketing mais precisa saber fazer, que é criar uma boa oferta, né? É ter um negócio que vai pro mercado e que você tá bem posicionado, você sabe onde você tá, quem você tá enfrentando e pra onde você tá indo. Só pra entender aqui de você, o que é que você tá vendo de diferente em relação a branding hoje em dia, comparando também com aquilo que existia antigamente? Eu não acho que mudou nada na real, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Só para falar de posicionamento em um tweet. O que que é posicionamento? É a posição que você vai ocupar na cabeça do seu cliente. Se você ocupa uma posição, essa posição mora na cabeça dele.
e ninguém mais consegue ocupar uma posição que já está ocupada. Eu vivo falando para os alunos de uma coisa que é o problema Marlboro. É. Qual que é o cigarro mais fumado do mundo? Marlboro. Uhum. Qual que é o segundo? Puta que eu pariu. Nobody fucking knows. É. E é a questão de chegar Doesn't matter. chegar primeiro. Cara, não interessa qual é o segundo. Não importa. Qual foi, no livro do Al Reese, Aham. ele fala esse É. case, né? Ele fala da mulher que a primeira vez voou sobre o Atlântico. Sob não dá, né? Qual é a segunda? Quem foi o primeiro atleta a romper a barreira dos 10 segundos? Quem foi o segundo? Né? Todo mundo lembra do Usain Bolt. Cara, o segundo, dane-se o segundo. Né? Então, assim, esse é o conceito-chave de marketing. O branding é todo o sistema de gestão da marca que está em torno desse posicionamento e que envolve todos os pontos de contato com o cliente. Uhum. Envolve o CRM, envolve o atendimento, envolve a gestão, envolve os processos, e daí vem os grandes corolários de marketing, né? Todo mundo na empresa trabalha na área de marketing. Porque se você faz uma compra numa loja, a compra é maravilhosa, mas a embalagem chega danificada, Fudeu. aquilo é um marketing, problema, cara. Ferrou. em última instância, de branding. É. É só ver o comentário do brasileiro médio no e-commerce. Pelo menos 20 dos reviews do meu livro são: a encomenda chegou no prazo. Nossa, a embalagem é maravilhosa. Não, o produto chegou direitinho. É muito triste ver Cara, essas coisas, não é? não é um review sobre a Ninguém leu o entrega, livro. é sobre o produto. O cara tá dizendo se. Pois é. Mas esse é o Mas ser tem uma humano dificuldade, médio. né? E a hora que você sai da posição arrogante, Vila Olímpia, né, do seu budget, e você vai olhar para a Faria pessoa, Limer. você deixa de sair, de viver no condado e vai olhar para a realidade, a sua bolha social te leva a acreditar que todo mundo usa o seu coletinho da XP e a sua calça bege da Hugo Boss, né, e frequenta os mesmos restaurantes com você, Que isso, e passa o fim menzinho. de semana na Fazenda Boa Vista. Cara, o ser humano médio, ele é muito diferente disso. Sim. Muito diferente disso. E a hora que você analisa o comportamento sem essa emoção e sem essa carga de preconceito todo, e preconceito que eu digo é o preconceito Preconceito. LinkedIn. É o preconceito de achar que todo mundo lê igual você lê, sendo que 70% da população é analfabeta funcional. É incapaz de ler um parágrafo e interpretar o que leu. Tem um Reels que ficou popular uns meses atrás, que é um cara na rua perguntando quanto é 50% de 7. E ele pergunta para 30 pessoas e ninguém acerta. Tá de brincadeira, eu não vi isso aí. Cara, o quanto é 50% de 7? Meu pai do céu. Cara, as pessoas não conseguem fazer uma conta básica. Só que agora com a inteligência artificial vai piorar. Porque as pessoas não vão saber fazer mais nada, porque você não vai precisar saber. Sabe que tem eu li um artigo esse tempo atrás. E não é que você não vai precisar saber uma coisa boa, é uma coisa ruim. Não, lógico. Mas eu li um artigo esses tempos atrás, do cara falando exatamente disso, né? Dessa mudança, da movimentação de um tempo em que as pessoas faziam conta na mão, para o momento em que as pessoas começaram a fazer conta com a calculadora. E fazendo esse mesmo paralelo com agora a inteligência artificial. Porque assim, óbvio, né? As ferramentas, elas estão ficando cada vez melhores, elas estão começando a fazer cálculo decentemente. E para que você vai precisar entender isso e fazer um cálculo de cabeça? Daqui a pouco, se o seu computador ele resolve para você só perguntando. Tira o GPS das pessoas hoje. Tem gente que não vai saber chegar em casa. Mas é o mesmo sistema, a mesma coisa. Eu tenho dificuldade, eu não consigo. Cara, se me pedir para navegar em São Paulo, por exemplo, chegar em um endereço, eu não tiver com o Waze aberto, fudeu, cara. Meu sogro, ele anda em São Paulo. Eu aprendi a ir e voltar de São Paulo na época que não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha nada. Eu ando em São Paulo, eu não sei o nome de nenhuma avenida praticamente. Eu vou por ponto de referência. Olha que loucura, cara. Eu olho onde é, por exemplo, um lugar ali, é perto do Autódromo de Interlagos. Então eu tenho que ir até acho que é, sei lá, João Diniz, entrar aqui e chegar lá. Eu memorizo. Uma vez eu tava com o Paulo Faustino lá em Florianópolis, a gente alugou um carro e eu fui para uma praia, fui para outra, fui para outro lugar. Ele, cara, mas você não usa o Waze em nenhum momento? Eu falei, não. Ele, mas você já morou em Florianópolis? Não. Ele falou, mas você já veio para cá? Umas 2 vezes. Mas se eu já fui num lugar, eu sei chegar a Cáspita. Tipo, eu não preciso de um mapa para ir a segunda vez. Mas é verdade, só que a gente fica tão dependente da tecnologia, cara, que a gente esquece de pensar. E aí isso acaba fudendo com a nossa cabeça, cara. Só que, de novo, né, a gente tá falando de provavelmente vivenciar
um momento único na história humana, onde a próxima geração, ela não é mais inteligente que a anterior. E isso é muito foda, cara. Isso é comprovado cientificamente. Pois é, 50 mas anos isso é atrás, no manual do muito carro, ensinava foda, como cara. regular as válvulas do motor. Hoje em dia diz que você não deve beber o fluido da bateria. Daqui Você já 10 anos o assistiu? manual vai vir em shorts, porque as pessoas não vão nem saber ler. Você já assistiu Idiocracy? Já. Eu acho que a gente tá arrumando pra alguma coisa parecida com Eu não isso, tenho cara. dúvida nenhuma disso. Bom, a gente já tá vendo a pirâmide social inverter em vários países, né? Sim. Você já não tem gente nascendo para repor o que tá morrendo. No Japão tem acontecido um fenômeno cada vez de forma mais comum das pessoas morrerem sozinhas e ninguém saber que elas morreram. Leva às vezes 2, 3 semanas para descobrir. Por causa do Porque cheiro. eles não tiveram filhos, Sim. eles não têm contato social, eles vivem todos muito isolados. E aí a pessoa morre e ninguém sabe, ela não tem rede de amigos e tal. Nos Estados Unidos está sendo discutida agora a eutanásia voluntária. Por quê? Porque as pessoas estão ficando velhas, elas não têm assistência social, elas não têm aposentadoria e elas não têm plano de saúde. Cara, morreu o que te resta. Então, assim, Pois você é. não tem como viver, você não tem como comer, você não tem onde morar, você não tem assistência nenhuma. Eu tô indo agora para o Content Market World em San Diego e a galera falou, cara, eu vou ficar 2 dias em Los Angeles, o resto em San Diego. O pessoal falou, cara, não vai na calçada da fama, em vários lugares, assim, tipo, não leva celular, não leva documento, porque É. assim, a situação de segurança tá completamente degradada, você tem morador de rua para tudo que é lado e tal. Eu falei, mas o que tá diferente do Brasil, né? Pois Vai é. andar no centro de São Paulo, vai andar no centro do Rio, no centro de Curitiba. Cara, Não, mas pode acreditar, tá loucura. Eu não, voltei agora domingo, cara. do Saster, né? Eu fui pro Saster, eu fiquei os 3 dias do Saster, fiquei mais 2 dias antes, e depois fiquei 6 dias depois, eu fiz uma viagem, peguei um motorhome. Ó, isso é louco. Fantástico, cara. Isso Peguei é ali, louco. fiz a H1, né, a estrada ali, beirando a Califórnia, então fiz toda a praia, Malibu, etc. Cheguei a Los Angeles, aí eu fui pra Las Vegas. Inclusive, cara, puta experiência foda. Mas uma coisa que eu notei, cara, os Estados Unidos estão virando Brasil, mano. Cara, é sério, A você degradação anda com é medo. uma degradação Você social, anda com cara, tá medo. acontecendo no Você mundo chega em São todo. Francisco, que já estava acontecendo uns anos atrás, Sim, inclusive, não é mas novo. não é super novo, mas assim, essa nova lei, por exemplo, lá dos caras que, pô, eu posso quebrar alguma coisa, roubar alguma coisa de $900, eu não vou ser preso. Cara, isso é um absurdo sem tamanho. Mas quando eu falo de idiocracia, né, Idiocracy, que é o nome do filme lá, Idiocracia, é, é muito incrível que parece uma profecia autorrealizável. A gente tá indo mesmo nesse caminho. É uma É uma crítica crítica social, uma social, sátira, um é humor, uma mas é sátira muito baseado na absurda. realidade. A mesma coisa, a gente vê, sei lá. Eu, às vezes, eu fico olhando assim, falando, putz, será que eu tô falando besteira aqui? Tô exagerando. É mais assim, a real. Eu lembro de ter visto Enéas falando algumas coisas, eu falei, cara, putz, a gente tá indo nesse ritmo, cara. Cara, eu cito em várias circunstâncias o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, cara, Darcy Ribeiro, ele tem uma frase maravilhosa. Ele fala: "A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto". faz muito Porque se sentido. você mantém as pessoas ignorantes, ignorantes no sentido de Sim. ignorar as coisas, né, não é ignorante no sentido daquele que não sabe, porque não teve condições de saber. Sim. É daquele que muitas vezes sabe e não usa, Uhum. ou que não quer saber. É o terraplanista, Sim. analfabetas. E vivendo de assistência social, vulgo Bolsa Família, Uhum. você tem uma enorme massa de manobra. Pessoas que estão sendo sustentadas pelo governo, não têm o mínimo de cultura e condição cognitiva, né, Uhum. Sim, de sim, raciocínio, sim. de estruturar aquilo e perceber que elas estão sendo manipuladas. Perfeito. E você cria uma massa que vai votar porque está recebendo dinheiro para isso e não vai reclamar, porque tem dinheiro para tomar cerveja, comer um churrasquinho e jogar do tigrinho. Que foda. Deixa eu A gente tá terminando na real, mas deixa eu fazer inclusive essa pergunta. Você comentou, estava falando com o pessoal do Magalu, né, Magalu é seu cliente? Sim. Pois é, eu estava lá no Rio Innovation Week, um pouquinho antes do Saster, e eu estava vendo o CEO da Magalu comentar sobre algumas pesquisas preliminares que estavam saindo, e que estavam indicando que a galera, estava, na verdade, comprando muito menos em e-commerce do que deveria sugerir a curva que estava sendo de crescimento, por conta
de tigrinhos e etc, né? E bets. E as bets. Pois é. Até onde você acha que isso aí pode influenciar no marketing de um e-commerce como a Magalu ou de outros também? Tem muita gente, até pequena, ou que tem, pô, o cara tá começando a fazer alguma coisa. O que que ele precisa parar pra pensar antes de Cara, no imaginar? marketing eu acho que nada, mas a gente tem uma crise social acontecendo. A gente está com dívidas aí na casa de bilhões. As famílias estão endividadas, uma grande parte da renda está indo para isso virou um problema social sério. Porque tem consequências muito cruéis disso. As pessoas vão fazer dívida, aí elas vão pedir dinheiro para agiota, e aí isso vai virar violência e, cara, Sim, e você está tirando dinheiro da economia real, de fato, sim. né. Tem gente que vai ficar desempregada, vai tirar os filhos da escola, e aí você gera um problema que vai durar décadas. Então, assim, eu acho que não é nenhum problema de marketing, é um problema social, de Sem fato. sombra de dúvidas. Hoje eu estava no caminho aqui ouvindo um podcast falando sobre um site de acompanhantes, que virou um dos grandes patrocinadores de vários times de futebol, e aí tá tendo uma treta entre uma figura pública que fez uma crítica a eles, e comparou não, né, citou a questão da máfia. Quem sempre, mandou na prostituição? A máfia. E a máfia, quando você não concorda com ela, ela manda matar. Uhum, E hoje isso se tornou um negócio aparentemente lícito, uhum. que patrocina time de futebol, compra estádio e anuncia em jogo de futebol que tem crianças de 6, 7, 8 anos assistindo. E aí a criança vai lá e acessa o site, não tem barreira nenhuma. Você tem 18 anos? Tem, ela clica e entra, e aí ela vai ter acesso a uma série de coisas que ela não tem preparo para lidar e não deveria acessar. E a mesma coisa com as bets, né? O futebol hoje, se você tirar as bets do futebol, o futebol quebra. O futebol quebra. Isso já é realidade. Eu não lembro o número, mas é coisa de mais de 50% do dinheiro que circula no futebol brasileiro vem das bets. Caramba. E isso sempre veio de onde? Veio das montadoras, veio da economia real, vai, Uhum, para resumir. E hoje isso vem de aposta. Então, de novo, a gente volta na questão do comportamento. uhum. O cérebro tem um mecanismo ali, que é o centro de recompensa, que regula os neurotransmissores, e os neuroreceptores e os estímulos ao cérebro. E uma das maiores descargas de dopamina e mais viciantes é o jogo. Quais são os grandes vícios no mundo? Droga, álcool, sexo, sexo é vício, comida é vício, tanto que a obesidade é um problema global, se tornou um dos maiores negócios do mundo, inclusive. Uhum. A obesidade vai movimentar em 3 anos, se eu não me engano a estatística é essa, mais dinheiro que o petróleo. Caraca. Pensa que a Novo Nordisk já é a terceira maior empresa da Noruega fabricando o Ozempic. Ela mudou o PIB da Noruega vendendo seringa para emagrecer. É. Ozempic. Quem viu o comercial Eh, lá sabe. e aí o jogo, Cara, cara, você falou de Las Vegas, eu é? tinha um baita preconceito com Las Vegas. Eu também tinha, Aí em sabia? 2019 eu era advisor de uma empresa, eles me levaram para um evento lá em Las Vegas, e a gente passou uma semana lá, 3 dias no evento e os outros batendo perna, viajando, curtindo e tal. E, cara, a cidade é incrível, é uma cidade de entretenimento. O jogo é uma grande parte do mecanismo, Pois é. mas assim, você tem 2 lugares que são só do Cirque du Soleil, com É, espetáculos fixos sim. acontecendo 350 dias por ano. Cara, você tinha lá a Celine Dion cantando 3 dias por semana durante Do anos a nada. Que fio. ano foi isso? 2019, Mesma coisa. pouco antes da pandemia. Mesma coisa. Celine Dion também, inclusive. Mas ela não tinha parado, acho Não que ela teve um tinha. câncer, alguma coisa assim Não grave, tinha show dela. e E ela tinha do Cirque parado. du Soleil também. Não, Eu fiquei até chocado quando é, eu vi, porque assim, não se eu não não me foi engano. câncer, ela teve aquela doença muscular que a pessoa Que ela tá trava. trava, o AT, alguma coisa, né? Nossa, era dava O você sente dor no vídeo de ver ela daquele jeito, assim, é agoniante. Não, mas cara, Nossa, tem mas que legal, se ela tivesse recuperado e eu acho que estiver sim, conseguindo cantar de eu acho volta, que é muito sim. legal. Porque é uma Só buscar doença. aqui pra não E falar cara, besteira. falando dessa doença, eu Hã, falei agora há pouco do Miguel sim. Nicoleles, é uma coisa que eu queria deixar registrado em vídeo, cara, esse é um brasileiro que merecia um prêmio Nobel. Porra, que foda. Todo brasileiro deveria
pressionar o Nobel Institute a dar um prêmio Nobel para o Miguel Nicoleles, cara. É um dos brasileiros vivos mais fenomenais que existe, cara. É um cara que tá mudando o mundo. Quem não acompanha o trabalho dele deveria, porque assim, o que esse cara tá fazendo, nada a ver com aquela bobagem de Neuralink Aham. que o Musk tá fazendo, que aliás a Neuralink foi fundada por 3 doutorandos que saíram do programa do Nicoleles, levaram as informações para lá e estão fazendo uma coisa que não é necessária, que é um implante no cérebro que pode desencadear uma meningite e que Caraca. oxida e tem que ser trocado de ano em ano, gerando um monte de risco de inflamação e de uma série de outros problemas. E a tecnologia do Nicoleles é feita de fora, você só cola um patch na pele, né, um Hã. adesivo, e você consegue ler os impulsos e fazer tudo o que a Neuralink faz, arriscando a vida das pessoas. Mas enfim, é Caraca, que O Elon foda Musk isso. está sempre certo, né? Não tem nada a ver com o nosso tema aqui, Não, mas não tem, cara, o mas é Nicoleles legal. merece um Nobel. Eu tô vendo aqui, ó. É porque eu lembro de ter visto o pôster dela. E realmente parece que ela tá Uhum. finalizando negócio tava, né, isso aqui é essa notícia de julho. É, Ela é de assim, ter shows eu aqui acho em que eu não sei nem 2024 e reconhecer uma música 2025. dela se tocar, mas é aquela Não, história, mas ela é conhecida, né. Eu também não não, sei. ela é sensacional. Assim, como profissional, como É. artista, pô, alguém ter um show durante Aham. décadas, 3 dias por semana, lotado e tal, ela é canadense, né. Ela é canadense, Mas eu pode acho que é uma crer. questão de empatia humana, né, a pessoa ter Sim, sim. Não, foda, uma pesado, doença né, cara. dessa é terrível. Não, muito pesado. Bom, mas então, eu vou fazer a busca direitinho aqui, ver se eu encontro quais shows que vão acontecer. Então, se estiver indo para Vegas, você vai poder ter a informação correta. Mas, a priori, ela tá fazendo show sim. E o mais legal é você ver o show que é a cidade de Las Vegas, Cara, cara. É muito pensar fantástico, que cara. aquilo em 1950 era um deserto, não Era um tinha deserto. nada, cara. Não, e é muito maluco, porque eu não tinha noção. Eu tinha o mesmo preconceito que você, eu tinha em relação a Vegas. E, cara, eu morei na Europa, né? Eu morei 4 anos em Dublin. Eu visitei a Europa inteira, fiz um monte de coisa. E eu sempre falava, não, putz, Estados Unidos não é tudo isso, tá ligado? É. Velho, Las Vegas E é cara, fora do eu eixo. falo isso com algumas pessoas, muita gente tem preconceito, porque é americano, porque é É, capitalista, não sei o quê. Cara, o território americano, ele tem uma diversidade geológica absurdo. absurda, cara. Você tem os geysers num lugar, você tem aquelas florestas vermelhas Nossa. e amarelas no outono que são lindas, você tem paisagem de deserto, você tem floresta, você tem pântano. Porra, você pega uma rota 66, você passa, cara, por, sei lá, 10 É, biomas esse eu não fiz diferentes. ainda, mas eu vou fazer. Pô, você sai ali da Califórnia, você vai até Chicago, que é uma cidade fenomenal. É Eu e mesmo? o Everton fomos em 2022 Aham, para o Salesforce, sei. para o evento da Salesforce lá, O Dreamforce. Dreamforce. E, cara, e ficamos ali uma semana em Chicago. Que cidade surreal. Tudo bem que a gente foi no verão, né? Tava 25 graus. Eu tenho um primo que tá fazendo doutorado lá, tá há 6 anos morando lá, e o segundo ano que ele estava lá foi aquele ano que o lago congelou e ele ficou tão pesado que ele descolou da terra. Aí a água ficou 30 centímetros acima, assim, porque o lago congelou e ele caiu para baixo. Ele virou uma massa Que congelada, assim, cara. doideira, cara. É um negócio surreal. Surreal, cara. E aí Não, alguém resolveu me ligar no meio da gravação. imagina. Mas E que foda, que é uma foda. cidade muito louca. Então, assim, você tem uma diversidade violenta, cara. Não, os Estados Você Unidos é tem muito foda. pessoas absurdamente inteligentes lá, você tem cidades com uma cultura muito legal. Poxa, eu fui para New Orleans com o Mota, Aham. pela Monetize em 2016. A gente foi no Collision, né, que é Ah, a legal, versão legal. americana do Web Summit. Assim, o evento uma várzea, uma É. bagunça e tal, mas eu tive a chance de ver algumas pessoas ali pessoalmente, Aham. pessoas que eu admiro muito. E a gente foi conhecer o bairro francês em New Orleans e a gente pegou uma semana antes do Jazz Festival. Então você vê as pessoas assim na rua, aquelas bandas incríveis, uma pessoa que você olha normal, assim, que você veria em qualquer lugar, senta do nada e começa a tocar um clarinete que você fala: "Rapaz, que é isso?", né, e aquelas walking bands, assim, cara, uma cultura super legal, um ecossistema Aham. super legal na cidade, tá. A cidade fede esgoto, porque ele é abaixo do nível do mar, né, então a hora que a maré sobe, vem aquele fedor lazarento. Tive o prazer de conhecer Cleveland,
Aí eu cheguei no aeroporto, né, na imigração, o cara: "Ah, pra onde você vai?" "Eu vou pra Cleveland". Ele falou: "O que que você vai fazer em Cleveland?" Eu: "Desculpa", né, eu falei: "Não, eu vou no Museu Mundial do Rock, Aham. e vou no Content Market World". Ele: "Ah, ainda bem que você vai trabalhar, não tem nada pra fazer lá". Eu falei: "Caraca, bicho, dá meu carimbo aí e me deixa ir embora". Aí cheguei lá, cara, o rock nasceu em Cleveland, o aço carbono é de Cleveland, o primeiro petróleo continental nos Estados Unidos foi descoberto em Cleveland. Eh, a primeira fábrica de trilhos e vagões nos Estados Unidos é de Cleveland, tipo, é meio oeste, cara, é a capital de Ohio, sabe, mas tá ali nos Grandes Lagos, tem um submarino nuclear, abaixo do nível do mar e você pode do lago, né, e você Uhum. pode entrar nele. Que Tem o foda. Museu do Rock, que é sensacional. É Aí eu vi mesmo? um jogo de futebol americano, não entendi nada, nada. Sorte que tinha um casalzinho, assim, muito 60, 70 anos, há muito Aham. tempo juntos, e ela assistindo o jogo, ela não entendia nada, ele ia explicando, Aí né, você eu colei pegou a neles ali, comecei a entender algumas coisas, mas é Aham, muito chato, porque você vê na TV, aham, cara, você tá vendo o replay o tempo aham. todo, lá não. É tipo assim, 2 minutos parado, 15 segundos os caras se matando. 2 minutos parado, 15 segundos os caras se matando. Você desconecta Saquei. do jogo, Uhum. assim. E eu peguei aquele último lugar lá em cima, de costas, de frente pro banheiro, sabe, o pior lugar do estádio. Mas foi uma experiência muito legal. Então, Bacana. assim, cara, cada cidade ali, levei minha filha pra Disney, aquele calor surreal da Flórida, 200% de umidade. Chegou uma hora que eu cheguei pra um segurança, e falei: "Cara, tem uma sauna aqui em algum lugar?" Ele: "Sauna?" Falei: "Pra dar uma É, refrescada, porque tá foda, né?" não. Aí o cara ria pra caramba, ele falou: "Ah, só vocês brasileiro mesmo". Mas, cara, lugar sensacional É. também. "Ai, mas a Disney é uma realidade fabricada e tal". Larga de ser chato, bicho. Entra na fantasia e vai curtir, sabe. Vai ver o Jurassic Park lá, vai bater na bunda do Mickey, vai andar na montanha-russa do Aerosmith lá, vai ser criança um pouco, sabe. Povo muito chato É também, né. chato pra caralho, né? É. Pô, você quer conhecer o velho continente? Beleza, vai lá ver a Capela Sistina, porra, legal pra cacete. Agora a Sagrada Família está finalmente sendo concluída, acho que já faz mais de 100 anos que o Gaudí morreu, e aí estão concluindo. Pô, Portugal é lindo, já atravessei o país 4 vezes, dei curso Que lá legal. muitas Portugal eu nunca vezes. fui, cara. Cara, é uma cultura absurda. Em Évora tem a Capela dos Ossos, que, cara, é surreal. A capela inteira é construída com ossos humanos. Então, assim, é uma capela feita de caveiras. Que da hora. Bicho, é surreal. Tem Parece ser legal. construções romanas lá preservadas, tem museus lindos, a culinária é Comida. sensacional. Ah, comida na Então, Europa é assim, muito foda, né, eu acho que o cara? lance é não ter o preconceito, sabe? Cada Sim, experiência tem seu valor, cada país tem seu valor e, pô, é isso, é ser isso. babaca é que não é legal. É isso, perfeito. Bom, e depois de experiências culinárias, turísticas, de res, mais marketing, mais negócios, a gente tá chegando no fim do Growth Box. Mas antes eu queria pedir pra você, Res, fala pra mim aí, conta, dá algumas dicas pro cara que tá aí querendo fazer a diferença nesse ano. O que que você sugere pra esse cara? Pode ser dica de leitura, do que assistir ou o que fazer, mas prioritariamente para melhorar as ações das empresas desse cara, do marketing, das vendas e principalmente da jornada do cliente. Conta pra nós. Eu vou sair um pouquinho do que você me pediu, tá? À Eu vontade. quero compartilhar 5 dicas de leitura aqui que vão tornar qualquer pessoa um ser humano infinitamente mais inteligente e, por consequência, um marqueteiro muito melhor, Ó, tá? já ganhou. Primeira delas é do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional, em que ele explica como as pessoas usam a arquitetura de decisão para tomar decisões estúpidas e justificar elas racionalmente. Tá? Então, Foda. cara, é uma leitura que te capacita para a vida e te faz entender como é que o ser humano se comporta, te capacita para ser um marqueteiro, um profissional de growth Muito melhor. melhor. Eu não tenho problema nenhum com o termo marqueteiro. No Brasil, ele é associado com marqueteiro político. Aham. A gente pode chamar de mercadólogo, se for no link é Disney, né? Mas eu não ligo. Profissional de marketing, cada um usa a tag que quiser. No fim, é só uma etiqueta. O segundo livro foi um livro que mudou minha vida. Eu ganhei do meu pai aos 17 anos e dei para minha filha agora, quando ela fez 17 anos. Outro exemplar, não o meu, meu ninguém mexe, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. A ciência vista como uma vela no escuro. É um livro sobre o método científico, Que foda. em que ele desconstrói uma série de bobagens que existem, né, desde a astrologia, a homeopatia, o terraplanismo e uma série de outras ali. É um livro para quem quer desenvolver o senso crítico
para quem quer entender a ciência como uma vela no escuro para iluminar a humanidade. Muito Então, bom. se você trabalha com growth, ou você é simplesmente uma pessoa que quer ser mais crítica em relação a tudo que acontece no mundo, o mundo assombrado pelos demônios. Eh, eu estou pensando aqui nos melhores livros que existem, tá? Show. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que é um livro do Viktor Frankl, que é um psicólogo que ficou 4 anos em Auschwitz. E ele, quando ele foi capturado e foi levado para o campo de concentração, ele levou um papelzinho enrolado com as anotações do que seria a tese de mestrado ou doutorado, não me lembro exatamente dele. Em algum momento ele pede isso, e aí a vivência dele de 4 anos em Auschwitz, mostrando como o ser humano é no extremo, né? Quando ele não tem mais nada, nem a dignidade, que é a última coisa que a gente perde. Né? E um dos grandes ensinamentos desse livro é que assim, você pode escolher tudo. Tudo pode ser tirado de você, menos o fato de que você pode escolher a sua postura em relação a qualquer coisa que aconteceu. Que foda. Se você vai ser levado para um muro para ser fuzilado, você pode escolher ser fuzilado de pé e não de joelhos. Isso você mantém até o último instante da sua vida. Cara, é um livro sobre a vida, é um livro para fazer chorar, para te virar do avesso. Em vários momentos você vai ter ânsia de vômito, mas é um livro sobre a humanidade, sabe? É um livro maravilhoso, vai te fazer entender um pouco mais o ser humano e é um livro que merece ser lido. Principalmente para quem tem qualquer contato com a depressão, com a ansiedade, para quem vive no mundo moderno, acho que é um manual de sobrevivência. Cara, é um Perfeito. livro que eu sou apaixonado. Fantástico. Essa última dica vale mais para homens do que para mulheres, tá? E eu vou explicar o porquê. É um livro do Malcolm Gladwell chamado Blink, A Decisão num Piscar de Olhos. É um livro que fala sobre como a gente toma decisões subconscientes, e ele fala muito sobre a intuição. E aí, por que, que ele é melhor para homens do que para mulheres? Porque a mulher já vem com a intuição instalada de fábrica, o app já vem nela, já é do sistema operacional. O homem não. O homem é treinado culturalmente de que intuição é uma frescura e que o homem não tem intuição e não precisa ter. E quando você entende como a intuição funciona e você aceita que aquilo é uma coisa muito boa, cara, sua vida fica muito mais fácil, você toma decisões muito melhores, Uhum. você passa a confiar nos seus instintos, né? E isso é algo muito bom. Então, é lógico que todas as mulheres vão tirar proveito do livro, mas os homens vão ter esse bônus, porque a gente tem preconceito com a intuição, Muito, muito, muito legal. muito. É, Então, assim, isso vai ajudar os homens a serem mais naturais, né? As legal. mulheres já vêm com esse benefício de fábrica, Sim. então não tem nada a ver com nenhum tipo de preconceito, na verdade é um elogio para elas. E por último, eu estou puxando da minha lista mental aqui dos melhores livros que existem, e que não são necessariamente de marketing, mas que vão ter impacto no marketing. Seguindo a mesma linha ali do Dan Ariely, o livro do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, Rápido, devagar. que explica o que ele chama de sistema 1 e sistema Uhum. 2, né? Que é o nosso, de forma muito simplificada, não sou neurocientista, né? O nosso neocórtex, o sistema racional de decisão, e o nosso sistema límbico, a hipófise, né? Trabalhando com decisões automáticas e que muitas vezes são tão automáticas que te levam a cometer erros, ou são tão automáticas e instintivas que te salvam de coisas que quando você racionaliza te ferram. Uhum. Então é super importante para entender o mecanismo que toma decisões lentas e nem sempre acertadas, e o mecanismo que toma decisões rápidas e nem sempre acertadas. Então é um manual para você entender o seu cérebro e entender as consequências no comportamento. E se marketing é comportamento, a gente precisa entender como as pessoas funcionam. Cara, que aula. Olha, como sempre, né, Rez? Trazendo aqui muito conhecimento. Obrigado, cara. Te agradecer de novo, viu? Valeu mesmo É um pela prazer, parceria. É cara. muito legal receber você aqui. É um prazer. Eu sempre que a gente para, a gente conversa, né? A gente vai almoçar outro dia, cara. Toda vez que eu tenho oportunidade de encontrar com o Rez aqui, eu saio muito mais esperto, muito mais inteligente do que eu entrei. E só por isso já vale demais o papo. Mas dessa vez eu tô compartilhando com vocês. Olha aqui.
Massa. Bom demais. Então, ajuda a gente, compartilha esse podcast com alguém que pode tirar proveito de alguma das bobagens aqui que a gente falou. É isso, gente. Mas obrigado de novo, Res. Cara, um grande Valeu, prazer. cara. Sempre gosto de estar muito contigo, de conversar, de aprender também, de trocar. A gente se vê menos do que É gostaria, verdade. né, mas toda oportunidade é sempre muito boa. É isso, meu querido. E obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Pô, 1h50 de papo. Caraca. Voou, cara, voou. Mas obrigado demais. Foi muito legal ter você acompanhando a gente. Eu espero que você esteja aqui com a gente de novo no próximo episódio de Growth Box. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.